Oi, pessoal! Hoje vamos recapitular uma história chamada Eu Era a Verdadeira Proprietária de Elheim. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem! Hriart Elheim deveria despertar o poder da água quando completasse 20 anos. Ela se tornou uma desgraça da casa Elheim, ao contrário do seu irmão gêmeo, Ryan Leon, que despertou seu poder, mesmo que de forma incompleta ou imperfeita. Hriart não conseguiu despertar o poder, apesar de seus esforços. Ela foi sentenciada à morte. O chefe da casa Elheim ficou diante de seu ducado, ordenando a execução de sua própria filha. Ele disse a Hriart que estavam perplexos porque ela não conseguia despertar o poder da água. Ele alegou que um texto antigo dizia que os poderes de Rion só se tornariam perfeitos com a morte de Hriart. Essa era a sua destinação, ser sacrificada por seu irmão. Enquanto Hriart se ajoelhava, impotente, dentro de um círculo mágico que apagaria sua existência instantaneamente, seu irmão gêmeo observava a cena, impassível, ao lado da multidão. Hriart se esforçou tanto para ser amada, mas foi tudo em vão. O Duque ordenou que iniciassem a execução. O círculo mágico foi ativado e a pedra espiritual brilhou acima de sua cabeça. Seu fim era inevitável. Quando a execução começou, Hriart desejou e prometeu que, se tivesse outra vida, abandonaria com certeza a casa Elheim. Em uma reviravolta repentina, a pedra espiritual brilhou mais intensamente e água começou a girar ao redor de Hriart. Ela havia despertado o poder da água. A pedra brilhou muito mais até que, de repente, se quebrou em 1000 pedaços. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Um espírito da água apareceu, estendeu a mão para Hriart e pediu para ela abrir os olhos. Quando acordou, ela estava em seu quarto, que deveria ter sido queimado na manhã de sua execução. Rayhan chegou e indagou como ela estava se sentindo, mas depois revelou que estava ali apenas para confrontá-la por ter arruinado sua programação e por ser uma incômoda. Essas palavras ecoaram na cabeça de Hriart. Ela lembrou vividamente da frase exata de 3 anos atrás. Hriart recordou que, há 3 anos, pulou para proteger Rion de um assassino. Ela foi envenenada e desmaiou, o que levou ao adiamento dos planos de Rion. Em vez de agradecê-la por salvar sua vida, Rion a visitou para lhe dizer o quanto ela era uma incômoda. Sim, foi naquele dia exato que Hriart percebeu que havia voltado no tempo. E assim, Hriart decidiu não ser mais a mesma garota que eles trataram com indiferença. Ela afastou o braço da garra de Rion e respondeu que nunca mais faria algo tão sem sentido novamente, referindo-se a salvar Rion do veneno. Rion ficou chocado com a atitude de Hriart, mas antes que pudesse reagir, Ainleas Ainhills, em algumas traduções, o irmão mais velho, irrompeu na sala, anunciando que seu pai, o Duque, convocou os despertadores da água porque a pedra espiritual havia começado a brilhar de repente. Antes de sair da sala, Ain lançou um olhar depreciativo para Hriart, que retribuiu com o mesmo olhar. Hriart recordou o momento em que sua execução foi realizada. Quando a pedra espiritual se quebrou, ela sentiu que absorveu algum tipo de energia dela. Suspeitou que poderia ter despertado o poder da água. Tentou usar magia para testar sua hipótese. Então, em suas mãos, apareceu uma esfera de água que ela conseguiu conjurar do nada. Hriart não sabia se ganhar o poder em sua segunda vida era uma bênção ou uma maldição. Mas uma coisa era certa. Ela definitivamente abandonaria a casa Elime. Mas, tarde naquele dia, um jovem elegante com um lenço vermelho estava viajando com seu criado. Esse homem era o jovem mestre da casa Vercher, que carregava uma maldição nos olhos. Michael Vershai, também conhecido como Mahael Vershai em algumas traduções, estava em busca de um despertador de água em Elheim para quebrar a maldição que lhe fora imposta. O criado o informou que isso poderia ser complicado, já que Elheim suspeitava que Vershai estava por trás da tentativa de assassinato de Ryan. Mas não havia escolha, pois apenas Elheim tinha despertadores de água. O criado percebeu pela janela que assassinos enviados pela família imperial estavam seguindo sua carruagem. Logo ficou claro que a família imperial também era responsável pela maldição imposta a Michael. Com um simples gesto da mão do jovem mestre, os assassinos foram sufocados até a morte. Sem pensar no que havia acontecido com os assassinos, o criado e Michael prosseguiram com a conversa. Michael estava determinado a encontrar alguém que pudesse quebrar a maldição. Se o conseguisse, daria o que quer que a pessoa quisesse. Ele acreditava que o inimigo deveria ser eliminado e as mágoas resolvidas. Essa era a crença da casa Verchai. Não muito tempo depois, chegaram à mansão de Elhime, onde Michael apresentou uma carta oficial de visitação, um protocolo formal que indicava que o visitante não prejudicaria a família anfitriã. Aqueles que chegavam
contavam com uma carta oficial não podiam ser rejeitados facilmente. O Duque aceitou, relutantemente, a visita de Michael. Michael imediatamente disse que seu propósito naquela visita era ter um despertador de água que quebrasse sua maldição. O Duque lembrou-o de que, se a maldição era tão severa que até mesmo um santo não poderia quebrá-la, o despertador de água poderia perder a vida. O Duque propôs esperar um mês para que um voluntário aparecesse, ao invés de forçar alguém a quebrar a maldição. Michael concordou com isso. No entanto, duvidou que houvesse um despertador capaz de quebrar sua maldição. Naquela noite, Michael esperou por um voluntário que viesse ao quarto de hóspedes, mas ninguém apareceu. Seu criado Walter observou que não só não havia voluntários, mas que até os servos não estavam vindo. Walter informou que o Duque havia reunido os despertadores de água. Michael ordenou que Walter reunisse informações sobre o Duque de Elhame enquanto ele estava ocupado juntando os despertadores. Quando ficou sozinho, Michael ponderou se sua visão algum dia retornaria. Embora ainda pudesse usar suas habilidades sem a visão, não conseguiria controlá-las. Momentos depois, notou que um intruso havia entrado na sala. A intrusa era Hriarti, que havia percebido recentemente que despertou o poder da água. Hriarti assegurou a Michael que não era uma assassina, nem uma despertadora de água enviada pelo Duque. Michael, de repente, sentiu uma fragrância refrescante vindo de Hriarti, diferente do cheiro de peixe da água de Elhime. Perguntou a Hriarti por que ela havia vindo até ele. Hriarti disse a ele que poderia eliminar a maldição. Hriarti queria restaurar a visão de Michael, mas em troca ela perguntou a ele o que ele daria. Michael segurou a mão de Hriarti e disse que daria tudo. Antes de levantar a maldição, Hriarti queria ver a condição dos olhos de Michael. Enquanto Hriarti removia a venda que estava firmemente amarrada, Michael podia sentir o toque suave de sua mão. O cheiro da água que emanava dela estimulava seu sentido olfativo. Hriarti viu os olhos rubis de Michael, rodeados por 7 camadas de magia negra. Michael ficou pasmo ao descobrir que Hriarti conseguia identificar a magia negra, sabendo que o Duque de Elhame tinha aversão à antiga magia das trevas. No fundo, Hriarti recordou-se do tempo em que não conseguia desistir da esperança de ser amada pelo restante de sua família. Ela leu livros proibidos para aprender magia e ser útil, mesmo sem o poder da água. No entanto, ela apenas respondeu que só sabia disso por acaso. Ela explicou que, se não agissem rapidamente, Michael poderia perder completamente a visão. Hriarti imediatamente usou seu poder para quebrar o primeiro selo. Mesmo sendo a primeira vez que usava o poder da água, ele fluiu conforme sua vontade. Michael sentiu a poderosa força entrando em seu corpo e se perguntou quem, na verdade, era esse forte desperta-água quebrando sua maldição. Quando a primeira camada foi levantada, seus olhos melhoraram um pouco. Hriarti explicou que não poderia liberar todas as camadas de uma vez, pois isso poderia prejudicar Michael. Ela liberaria uma por dia. Hriarti decidiu sair imediatamente, dizendo que se encontrariam novamente no dia seguinte. Michael respondeu que a aguardaria, mesmo sem saber o nome de Hriarti. De volta ao seu quarto, Hriarti recordou que, em sua vida passada, metade do território da família Elhame foi perdido em guerra para Michael Verset. O Duque confessou a ela que, como ignoraram e zombaram da maldição de Michael, ele queria se vingar. Com a morte dela, poderiam completar o ritual com Rian e despertar a pedra espiritual para lutar contra Verset. Agora, Hriarti sabia que a verdadeira proprietária da pedra espiritual era ela, e não Rian. No entanto, ela nunca poderia deixar o Duque saber disso. De acordo com a lei, os nobres nascidos em uma família despertada são obrigados a ficar com sua família até atingirem a maioridade. Quando finalmente estão livres para viver por conta própria, Hriarti entendeu que precisava esconder esse segredo até se tornar uma adulta. Rian veio ver se ainda havia algum efeito colateral do veneno. Ele realmente se importava. Hriarti respondeu friamente que Rian só se preocupava porque não conseguia usar suas habilidades corretamente sem ela. A dureza dessa verdade deixou Rian perplexo, questionando por que Hriarti agia assim. Mudando de assunto, Rian informou a Hriarti que ela poderia se mover livremente durante o dia, para não se sentir frustrada passando o dia todo em seu quarto. Depois de sair, Rian ponderou sobre que tipo de mudança de coração ocorreu com Hriarti depois que ela pulou na frente dele e parou o assassino. Hriarti costumava sempre observar as expressões faciais dele e tentava agradá-lo. Que narcisista. Do lado de fora do quarto de Hriarti, Rian encontrou Aenirius, que o informou que a luz da pedra espiritual havia se tornado mais forte desde o dia anterior. Eles foram ver a pedra, e ela realmente emitia uma forte luz pulsante.
Quando Ryan tentou sentir a pedra, ele não conseguiu sentir nada. O espírito da pedra não reagiu mais a ele. Quando a próxima noite chegou, Hriart foi encontrar Michael. Ele era tão bonito, especialmente com a venda nos olhos. Michael pediu a Hriart para parar de chamá-lo de forma tão formal e a chamou pelo primeiro nome. Isso foi um ato óbvio de flerte, mas Hriart não piscou. Michael se perguntou se ela era inteligente ou apenas fria. Hriart indagou sobre os olhos de Michael. Ele a tranquilizou dizendo que haviam melhorado. Hriart suspirou aliviada. Ela estava prestes a levantar mais uma camada da maldição quando percebeu que Michael estava tenso. Então, segurou a mão trêmula dele e o assegurou de que restauraria sua visão. Disse para ele não se preocupar e confiar nela. Michael sentiu a mão frágil e suave de Hriart repousando levemente na sua. Ele refletiu silenciosamente, perguntando-se como alguém como ele, um Versher, poderia estar recebendo palavras tão confortantes. Hriart foi a primeira pessoa a capturar o genuíno interesse de Michael. Hriart levantou a segunda camada da maldição. Mais uma vez, Michael sentiu a forte energia vindo de Hriart, mas o que realmente o cativou não era apenas a habilidade dela. Ele achou estranhamente cativante como ela o tratava como se fosse frágil e precisasse de proteção, apesar de sua reputação. Michael desejou poder vê-la com seus próprios olhos, curioso sobre a expressão que ela usava naquele momento. Ele a assegurou de que retornaria o favor quando estivesse completamente curado e perguntou se finalmente ouviria o nome de Hriart quando a maldição fosse levantada. Hriart respondeu com uma leve hesitação, se perguntando se Michael já havia investigado quem ela era. Com um gesto afetuoso, ele fez carinho em alguns fios de cabelo e sentiu o perfume do cabelo de Hriart. Ele a assegurou que nunca tentou investigá-la e prometeu não se intrometer em sua história, a menos que Hriart optasse por compartilhá-la. Um dia, ele esperava que Hriart a revelasse em seus próprios termos. Isso é um sinal positivo, pensou Hriart, lembrando-se de quão gentil Michael era. Ela prometeu revelar seu nome antes que os olhos dele estivessem totalmente curados. Na manhã seguinte, Hriart decidiu ir à biblioteca procurar livros sobre manipulação da água. No caminho, Hriart recordou que, antes de voltar no tempo, Michael Vershi era seguido apenas por rumores desfavoráveis. Portanto, ela não esperava que ele se mostrasse afetuoso. Ela se perguntou se sua regressão poderia ter afetado Michael também. Hriart chegou à biblioteca e comentou como costumava visitá-la com frequência para se esconder de seus parentes, que desprezavam os não despertos. Enquanto procurava por livros sobre despertos da água para ajudar a levantar as camadas restantes da maldição de Michael, seu irmão mais velho, o terceiro filho, Wayman Elheim, se aproximou. Hriart e Rhian, os gêmeos, têm 3 irmãos mais velhos. Anlius, o mais velho, Dentarian, o segundo, e Huimin, o terceiro. Huimin e Hriart costumavam ser próximos, pois ambos adoravam ler. Huimin colecionava livros proibidos secretamente do pai. Hriart também lia os livros, pois queria ajudar sua família, mesmo sem o poder da água. No entanto, o segredo deles não durou muito. Um dia, enquanto liam secretamente conhecimento proibido, o pai os encontrou. Quando perguntado quem havia coletado os livros, Wayman culpou Hriart por tudo. O duque claramente sabia que Hriart não era a culpada. Ele sabia que não havia como uma jovem ter o dinheiro e o poder para buscar e obter um livro proibido. Apesar de saber disso, o duque ainda a puniu, usando suas habilidades aquáticas. Isso deixou Hriart traumatizada. Ela preferiria ser espancada do que ser submetida à mágica da água. Depois do incidente, Hriart cortou laços com Wayman. No entanto, se não houvesse outros parentes de sangue por perto, Wayman iniciaria conversas com ela, assim como estava fazendo agora. Huimin se aproximou de Hriart com um sorriso hesitante e perguntou como ela estava, especialmente após o incidente da assassina. Mas Hriart questionou friamente qual era o direito de Huimin de saudá-la tão casualmente, como se não tivesse feito nada a ela antes. Antes de voltar no tempo, Hriart costumava ter medo de mulheres, pois estava traumatizada pelo incidente do livro proibido. Mas agora, ela se sentia completamente indiferente. Huimin tentou se defender, dizendo que sempre quis se desculpar pelos erros que cometeu quando era jovem. Mas Hriart acreditava que ele só queria ser perdoado porque estava preocupado consigo mesmo, para continuar sendo considerado um bom filho aos olhos do duque. Ele queria se sentir menos culpado pelo que fez, porque não suportava a ideia de se tornar uma pessoa má. Outro narcisista aqui. Hriart disse a Wayman que não havia necessidade de se desculpar, já que ela não pretendia aceitá-las. Wayman tentou impedir que Hriart saísse, mas ela empurrou sua mão e pediu que ele continuasse vivendo como um bom filho. E como a cereja do bolo, Hriart o chamou de hipócrita antes de partir. Oh, que palavras duras, mas definitivamente válidas. Mais tarde à noite, Walter, o criado de Michael, relatou os resultados de sua investigação. Eles descobriram que a pedra espiritual em Elheim havia despertado. Michael pediu provas desse relatório, mas Walter não conseguiu fornecer nenhuma, pois até descobrir a informação que soubera, o havia
havia colocado à beira da morte. Walter esperava que essa desculpa não funcionasse com o jovem mestre, mas, para sua surpresa, Michael aceitou isso e até o elogiou, o que era bastante incomum. Walter pensou que Michael finalmente havia enlouquecido após perder a visão. Walter se despediu, ponderando sobre o porquê de Michael estar de bom humor. Ele concluiu que Michael estava feliz por causa do despertar da água que veio para levantar a maldição. Enquanto Michael esperava por Hriart, outro grupo de assassinos entrou em seu quarto. Ele tinha certeza de que Elmheim não se envolveria em tais truques. Então deduziu que foram enviados por aqueles que o amaldiçoaram. Vamos lá, eu preciso da razão pela qual querem que ele esteja morto e por que o amaldiçoaram. Michael drill seu punhal e decidiu lidar com a situação da maneira mais silenciosa possível, para não alarmar toda a mansão. Ele se perguntava como esses assassinos conseguiram se infiltrar nas pesadas defesas de Alheim. Michael suspeitava que eles pretendiam fazer Elmheim e Verche se voltarem um contra o outro. Enquanto continuava se defendendo, Hriart chegou em um momento inoportuno. Michael pediu desculpas e pediu que ela esperasse do lado de fora. Enquanto ele finalizava o combate, de repente, a assassina parou de se mover. Era Hriart. Ela usou seus poderes para imobilizá-los. Apesar da situação, Hriart notou o corte na bochecha de Michael e acariciou seu rosto. Ela prometeu cuidar dele assim que a situação se resolvesse. Esse gesto foi o suficiente para fazer o coração de Michael disparar. Mesmo diante do fedor de sangue, Hriart ainda estava focada em cuidar e proteger Michael. Enquanto Michael e Hriart continuavam se defendendo dos assassinos, fissuras apareceram repentinamente em seus corpos. Num piscar de olhos, os assassinos se despedaçaram. O que restou foram apenas seus ossos. Michael pensou que isso era obra de Hriart, mas ela não usou nenhum poder para causar a destruição dos assassinos. Hriart investigou os restos dos assassinos e percebeu que era uma forma de magia negra antiga. Mas, agora que o perigo tinha passado, Hriart imediatamente prosseguiu para remover mais uma camada da maldição. Isso é a terceira. Michael apreciou o momento em que Hriart removeu a maldição e desejou que o tempo parasse. Enquanto isso, no Palácio Imperial, Lucas Francium, que era o príncipe herdeiro, e seu mago, perceberam que era impossível manter a forma dos fantoches que enviaram para Michael por muito tempo. Lucas não enviou apenas os fantoches para monitorar se a maldição de Michael ainda funcionava, mas também para instigar conflitos entre Elhame e Verche. Embora o mago estivesse preocupado que não pudessem mais monitorar Michael sem os fantoches, ele tranquilizou o príncipe de que a maldição era uma poderosa magia antiga que nem mesmo o duque de Elhame poderia quebrar facilmente. Lucas sabia que a maldição não era simples de resolver, mesmo com as habilidades de Elhime, exceto por Ryan Elhime. Então, ele decidiu usar sua irmã, a princesa Ninian, como desculpa para visitar a casa de Elhime no dia seguinte. O duque Elhime se reuniu com seus filhos, Ain, Kemen e Ryan, para discutir a pedra espiritual. Um halo azul pulsante apareceu no centro da pedra, como um coração. Ain concluiu que o despertar não estava longe, tudo graças a Ryan. A mente de Ryan estava em outro lugar, pensando no que poderia estar acontecendo com Hriart. Ele não percebeu o duque chamando sua atenção. O duque o lembrou de que em breve ele atingiria a maioridade e sugeriu que ele encontrasse uma esposa. Ain trouxe uma carta do príncipe herdeiro, informando que ele estaria em Elhame em breve. Ele percebeu que o príncipe queria que Ryan e a princesa Ninian ficassem noivos. Ryan não se importava com esse par, porque sabia que Ninian gostava dele desde crianças. Alguém fácil para ele conquistar. O duque decidiu realizar uma competição de caça para receber Michael Versailles e convidar a família real. Vários dias se passaram e Hriart continuou a remover gradualmente a maldição de Michael até que restasse apenas uma camada. Enquanto Hriart estava segurando a penúltima camada, Michael ponderava sobre a intenção do duque em realizar uma competição de caça para recepcionar um suposto visitante cego de Versalhes. Ele percebeu que Elhime estava lentamente cruzando a linha, mas considerou isso como entretenimento enquanto aguardava o dia em que pisaria em Elhime. Assim que a maldição fosse completamente removida, a visão de Michael começou a se clarear até que ele pudesse ver em alta definição. A primeira coisa que viu foi o rosto de Hriart. Hriart então pergunta a Michael se ele pode vê-la depois de quebrar a penúltima maldição. Quando Michael abre os olhos, ele nota quão perto o rosto de Hriart está. Assim, ele rapidamente desvia o rosto. No entanto, Hriart não se importa com a proximidade. Ela ainda está preocupada se realmente quebrou a maldição. Bem, com base no rubor em seu rosto, ele definitivamente
definitivamente está passando mal. Michael assegura a Rihart que agora ele pode vê-la enquanto tenta se manter calmo, pois se sente envergonhado. Após se acalmar, ele a olha intensamente. Agradece e adiciona que está feliz por ela ser a primeira pessoa que vê após a maldição ser levantada. Michael então assegura a Rihart que a família Ver não esquece favores. Dessa forma, toda a família Ver tratará a Rihart como uma benfeitora, já que ela restaurou a visão de seu sucessor. Michael pergunta a Rihart qual é o seu desejo, mesmo que ainda haja uma camada da maldição a ser desfeita. Ele acredita que ela logo irá desfazer a maldição completamente. Depois de ouvir isso, Rihart percebe que o que deseja é algo que deve alcançar para evitar repetir os arrependimentos de sua vida passada. Mesmo que pense que é impossível atingir isso sozinha, ela também se considera uma desonra para a família ducal Elami e nasceu como uma meio-sangue despertada. No entanto, acredita que pode ser possível contar com a ajuda de Michael. Rihart olha diretamente para ele e se apresenta como Rihart Lame, que deseja escapar de Lame. Após ouvir o nome de Rihart, Michael sorri e comenta que ela tem um nome bonito. Ele promete ajudá-la a se libertar da família Lame. Com o passar do tempo, Michael começa a se apresentar a ela. Enquanto conversam, ele nota o silêncio de Rihart e pergunta se ela também pode compartilhar algo sobre si mesma. Ao ouvir isso, ela percebe que não sabe muito sobre si. Notando que Rihart não consegue dizer nada, Michael pergunta se ela gosta de pássaros, ao que Rihart concorda. Assim, ele começa a convocar os pássaros comumente usados para vigilância em Versalhes. Vendo que Rihart sorri por causa disso, um pequeno sorriso também aparece em seus lábios. Michael já está apaixonado, mesmo antes de perceber. Michael então pergunta a Rihart quando ela planeja deixar Elheim e sugere que pode ajudá-la a ir imediatamente. No entanto, ela discorda, já que ainda é menor de idade. Os nobres que são menores não podem deixar suas famílias até atingirem a maioridade. Se ela sair agora, o Império usará suas leis para justificar a captura dela, o que também pode virar todo o Império contra Vercê. Depois de ouvir isso, Michael se lembra de que, uma vez que a competição de caça termine, ele também estará deixando o lugar. Ele não quer deixar Rihart para trás, já que ela está desconfortável. Assim, ele diz que considerará o dia em que ela deixar Elheim como sua cerimônia de maioridade. No dia seguinte, Ain é recebido por Dentarian Elheim. Dentarian, o segundo filho de Elheim, é excepcional mesmo entre a linhagem despertada de Elheim, e ele foi para o Palácio Imperial servir como guarda da princesa Ninian. Ain então comenta que Dentarian está atrasado, mas Dentarian sorri de forma arrogante para ele e pede para ver a pedra espiritual. Dentarian fica impressionado ao ver a pedra brilhando intensamente ao tocar a água ao seu redor. Ele percebe que a água que enche o lugar não pode ser controlada. Ambos ficam chocados quando uma explosão acontece. Rapidamente, notam que um garoto, o menino da água, apareceu. Ain e Dantarian ficam surpresos ao ver o menino surgir após a explosão. Eles sentem a imensa pressão que nem mesmo um humano pode alcançar. Eles logo percebem que apenas um ser divino pode possuir esse tipo de poder. Ain então pergunta ao garoto quem ele é, mas ele se enfurece com a pergunta. Usando seu poder, o garoto amarra os corpos de Ain e Dantarian, fazendo-os flutuar no ar. Enquanto ainda estão suspensos, o menino se apresenta como Lor, a 10ª arma de Hayard, e também o primeiro contratante de Gerson, ou seja, o Rei dos Espíritos. Após descobrir que o garoto é o Rei dos Espíritos, Ain e Dantarian ficam ainda mais surpresos. Enquanto permanecem atados, o Rei dos Espíritos percebe que Ain e Dantarian são descendentes de Jiren. Ele pergunta onde está a pessoa que o despertou. Reconhecendo que estão sendo enredados por seu poder, Ain rapidamente responde que a pessoa que o despertou está do lado de fora. Ele pergunta ao Rei dos Espíritos se ele quer que o traga até ele. O Rei dos Espíritos instrui Ain a trazer o sucessor de Jiren dentro de 3 dias. Depois de dar as instruções, o Rei dos Espíritos retorna para dentro da pedra. Após informar o Duque sobre o encontro com o Rei dos Espíritos, eles se reúnem do lado de fora da porta onde a pedra está, mas ninguém se atreve a abrir a porta. Ain então informa ao Duque que o Rei dos Espíritos os instrui a trazer o herdeiro de Jiren em 3 dias. Assim, eles poderão entrar amanhã, junto com Rian, e a porta se abrirá para eles. O Duque comenta que Rian não tem sido visto ultimamente, e que ele está particularmente ligado a Rihart nos últimos dias, a ponto de convidá-la para a competição de caça. Ele considera isso aceitável, já que essa é a escolha de Rian. Em seguida, o Duque lembra que precisam esconder tudo sobre o Rei dos Espíritos, especialmente que nunca devem deixar isso chegar aos ouvidos de Michael Verchey. O dia da competição de caça chega. Enquanto Michael está afastado da multidão, ele nota a interação
interação entre Ryan e Hiyarte e não gosta do que vê. O Duque interrompe. Michael pergunta como ele está se sentindo naquele dia, sem saber que Michael já pode vê-lo. Michael responde ao Duque que se sente bem e que será uma caça divertida, enquanto finge estar cego, mesmo percebendo tudo ao seu redor. Ao olhar para o Duque, Michael percebe que ele provavelmente pensa que está apenas parado ali, como um espantalho sem visão. Mas seus pensamentos são distraídos ao notar que Ryan está segurando firmemente o braço de Hiyarte. Enquanto isso, Hiyarte está sentada na grama, longe da multidão. Ela então percebe que Ryan tem agido estranhamente nos últimos dias, e que nunca esperou ser convidada para uma competição de caça, assim como no passado. Ela se lembra de Ryan, perguntando o que ela gostaria que ele caçasse durante a competição. Quando tenta recusá-lo, ele começa a forçá-la. Assim, ela diz a Ryan que quer uma raposa prateada viva e sabe que é difícil de pegar. Ryan sorri e promete que a trará. Os pensamentos de Hiyarte são interrompidos quando ela nota Michael se aproximando. O irmão gêmeo de Hiyarte é estranho. Hiyarte então pergunta a Michael como ele a encontrou. Michael lhe conta que teve apenas um pressentimento de que ela estava naquele lugar, mas a verdadeira razão pela qual ele encontrou Hiyarte é que seguiu o perfume refrescante dela flutuando pelo vento. Hiyarte então pergunta a Michael como estão os olhos dele. Ele responde que estão melhorando. Após alguns silêncios, Michael revela parcialmente a mão de Hiyarte e comenta que as mãos dela podem doer muito. Hiyarte então diz a Michael que não doeu muito, pois ela já está acostumada. Mas Michael rapidamente responde que não quer que ela se acostume a sentir dor. O choque está estampado no rosto de Hiyarte ao ouvir a resposta de Michael. Ela tenta escondê-lo, perguntando por que ele se aproximou dela. Michael então sorri e responde que é porque sente falta dela. Não, esse cara sabe como conquistar nossos corações. Ao ouvir isso, Hiyarte de repente sente um calor. Outros a veem como não despertada e geralmente não a notam, mas Michael se dispôs a se aproximar dela. Hiyarte então olha para Michael e diz que também está feliz por ele ter se aproximado. Michael então começa a ficar envergonhado pela resposta de Hiyarte. Ele rapidamente se levanta e pergunta se ela vai participar do baile, pois ele quer dançar com ela. Hiyarte diz que vai participar, já que ele também estará presente. Enquanto Ryan rastreia a raposa prateada durante a competição de caça, ele lembra que o Duque lhe disse que a raposa é desafiante de capturar, pois é uma raça extinta, e seus ancestrais deram ordens para matá-la no passado. Os pensamentos de Ryan são interrompidos quando ele vê, de repente, um pelo prateado da raposa, e diz que pode ser a última que resta em Alfheim. Enquanto tenta seguir as pegadas, ele avista a raposa prateada. Quando está prestes a pegá-la, alguém atira na raposa e ele desmaia. Ryan então olha para a pessoa e descobre que foi Michael quem atingiu a raposa. Após carregar a raposa prateada, e Michael começa a zombar de Ryan, dizendo que Ryan é alguém que pode ver. No entanto, as habilidades de caça de Ryan parecem inferiores às dele, e a maldição o cega. Michael então acrescenta que Ryan deve pegá-la mais cedo da próxima vez, pois pode ser algo que seja roubado, deixando Ryan frustrado e sem palavras. Eu adoro como Michael é muito mesquinho. Mais tarde, Hiyarte está em seu quarto, olhando para o vestido de baile que Ryan lhe presenteou. Ela então percebe que nunca havia usado um vestido de baile em sua vida passada, mas tantas coisas mudaram desde a regressão e as coisas não ocorreram da mesma forma. Após contemplar o lindo vestido de baile, Hiyarte pensa que adoraria usá-lo se fosse uma princesa. Ela então se olha no espelho e nota seu cabelo não cortado e o velho vestido cinza. Hiyarte percebe que, se fosse antes, não teria arrependimentos, mas em seguida começa a se encorajar, dizendo que a partir de hoje escreverá sobre seu futuro. Isso mesmo, siga em frente. Garota! Lute por si mesma e não deixe que tirem seu brilho. À noite após a competição de caça, o baile é realizado no Elham Place. Entre os convidados do baile estão o príncipe e a princesa Ninian, que se aproximam animadamente e cumprimentam Ryan. Ryan então cumprimenta a princesa Ninian e o príncipe em retorno. Enquanto todos chegam ao salão de danças, Dantarian comenta que a princesa não os cumprimentou e foi direto para Ryan. A princesa Ninian brinca, dizendo a Dantarian que seu comportamento atual não lhe cai bem. Enquanto isso, Ain agradece novamente ao príncipe herdeiro por ter comparecido ao banquete. O príncipe herdeiro então pergunta a Ain como foi a competição de caça naquela manhã. Ain responde que tudo terminou com segurança. O príncipe herdeiro observa a multidão até encontrar Michael, que vê rapidamente ao lado do salão. Ele se sente satisfeito ao perceber que sua maldição sobre Michael está tendo efeito. Em seguida, a princesa Ninian se aproxima do irmão e comenta que Ryan parece chateado hoje. Depois de perguntar se Hiyarte está presente na festa, o príncipe herdeiro fita a princesa Ninian. Ele percebe que ela ainda é inocente, pois não entende que Hiyarte é desprezada por sua família, especialmente pelo Duque, devido à sua incompetência. Enquanto isso, todos os olhares se voltam para a chegada de uma nova dama. Os irmãos de Hiyarte e o Duque ficam chocados ao ver o novo visual de Hiyarte, pois
Ela se assemelha à mãe, Huimin. Na sequência, Huimin comenta que é a primeira vez que Hyearte se arruma e parece tão composta e elegante como uma perfeita dama nobre. Observando atentamente Hyearte, Rion percebe que, no passado, mesmo depois de ser maltratada, Hyearte sempre buscou o afeto da família, mesmo que ele respondesse de maneira fria. Era ridículo para ela esperar entrar para a família, mas ela nunca desistiu. Contudo, agora Rion nota que Hyearte o observa com olhos frios. Michael, o oportunista, rapidamente pede a Hyearte para dançar, e ela concorda, deixando Rion para trás, que também estava prestes a convidá-la para dançar. Enquanto dançam, Michael diz a Hyearte que ela está linda naquela noite, e Hyearte retribui, dizendo que ele está requintado. Hyearte então avista o príncipe herdeiro, o que a faz lembrar que, antes de voltar no tempo, a família real se envolveu com poderes e poções antigas. Michael perde a visão devido a uma maldição que pode ser lançada apenas se a pessoa for da família real, o que a faz concluir que a presença do príncipe herdeiro naquela noite é para garantir que a maldição de Michael permaneça intacta. Hyearte então informa a Michael que o autor da maldição sobre seus olhos está no salão, o que faz Michael sorrir, pois ele está prestes a explicar isso a ela, mas ela já descobriu. Michael então lhe diz que não importa de qualquer forma, e que quer que ela venha com ele para Versalhes assim que atingir a maioridade. Enquanto isso, Ryan fica irritado ao ouvir que Hyearte pode deixar Elhime. Ele planeja que, quando assumir o lugar de duque ao atingir a maioridade, poderá vincular Hyearte a Elhime para sempre. Meu Deus, esse cara está me dando arrepios. Quando Rion e Ninian param de dançar, Ninian percebe que o duque e o príncipe herdeiro estão conversando. Assim, ela diz a Ryan que eles podem estar falando sobre seu próximo noivado. Após essa realização, Ryan rapidamente se junta à conversa, o que choca o duque e Ninian. Ryan então diz ao príncipe herdeiro que planeja se engajar a Ninian após a cerimônia de maioridade. O príncipe herdeiro, então, sorri de lado e diz a Ryan que entendeu, já que estar noivo enquanto ainda se é menor pode ser instável para o relacionamento deles. Ele começa a elogiar Rion por ser rigoroso e cauteloso. Ninian então se aproxima de Rion e agradece a ele por pensar nela. Rion olhou para Ninian. Sentiu que não era uma preocupação para Ninian, mas que não seria danoso deixar o mal-entendido persistir. Ryan planejou realizar a cerimônia de maioridade rapidamente. Como as habilidades aquáticas governam estritamente Elhime, ele é atualmente o mais forte dos despertos. Assim, após sua maioridade, ele se tornará o sucessor do Duque Elhime. Dessa forma, Ryan poderá usar sua autoridade para impedir Hyearte de ir a lugar algum. No dia seguinte à festa, Hyearte é chamada para o quarto onde o Duque costumava discipliná-la. O Duque entra no quarto com uma expressão irritada e severa, enquanto pergunta a Hyearte se ela tem alguma desculpa para ter dançado com Vershi no banquete de ontem. Hyearte então olha para o Duque emocionada e pergunta qual é o problema em dançar com Vershi. O Duque fica estupefato com a reação de Hyearte e percebe que algo mudou nela, uma vez que ela sempre foi retraída. No entanto, ele pensa que suas ações podem ser uma nova artimanha para chamar a atenção. Assim, o Duque grita, irritado, que usar Michael para se rebelar contra ele é um erro, já que ele não lhe dará atenção, pois ela não está em Elhame. Portanto, não tem intenção de tratá-la como filha. Hyearte responde que está tudo bem, pois também não o considera seu pai. O Duque fica atordoado com a resposta de Hyearte e pergunta se ela entende o que está dizendo. Hyearte então acena com a cabeça e o lembra que já mencionou várias vezes que ela não é uma pessoa de Elhame. Assim, é contraditório dizer que ela deve se afastar de Versailles. O Duque tenta fazer Hyearte se sentir culpada, lembrando que o quarto em que estão é o favorito de sua mãe. Ele também a lembra de que ela é a razão pela qual a mãe morreu, pois ela é inexistente. Hyearte então pergunta ao Duque se o último desejo de sua mãe é que ele se vingue de quem a matou, o que deixa o Duque sem palavras. Assim, ela sai do quarto sozinha. O Duque começa a recordar o último desejo de sua esposa, mas então para e se lembra de que é culpa de Hyearte que sua esposa morreu. Assim, Hyearte nunca poderá se tornar uma Elhame e ele promete que ela nunca será uma despertada. Nossa, a estultice, o denial e a crueldade do Duque não conhecem limites. Aquela noite, Hyearte se encontra com Michael para quebrar a última maldição, o que ela consegue fazer. Após dizer a Michael que a maldição anterior foi completamente quebrada, ele agradece a Hyearte por ajudá-lo, mas também percebe que ela não parece estar se sentindo bem e pergunta o que aconteceu. Hyearte então se abre para Michael e conta que foi à sala de disciplina por um tempo naquela tarde. Após ouvir isso, Michael rapidamente analisa Hyearte em busca de feridas visíveis. Por sorte, não há nenhuma. Ele então pensa que ela não foi ferida fisicamente.
rapidamente. Michael começa a acreditar que, se perguntar os detalhes, Hriarti provavelmente se sentirá desconfortável. Então, ele tenta aliviar a situação, dizendo que ela pode se apoiar nele se estiver cansada. Após ouvir isso, Hriarti se inclina sobre seu peito, o que o faz congelar e ficar envergonhado. Mas, em seguida, ele começa a ouvir Hriarti quando ela começa a se abrir com ele, dizendo que disse ao Duque que não o considera família. Então, Hriarti começa a perguntar a Michael se o que fez está certo. Michael então abraça Hriarti e a assegura de que ela não precisa tentar impressionar alguém que não a respeita. Enquanto segura sua mão, Michael pergunta a Hriarti como Elhaim a trata. Hriarti então diz a Michael que não sabe por onde começar, já que é uma memória distante. Mas mesmo assim, ela prossegue contando a Michael que se lembra de quando acordou e se encontrou em frente a uma cabana de montanha abandonada. Com o passar dos dias, o povo de Elhaim apenas se certificou de que ela estava bem alimentada. Ela também se lembra de estar sozinha, sem ninguém por perto, mas sabe que o Duque pretende mantê-la viva e escondida. Depois de um longo tempo, voltaram para ela, mas foi apenas para usá-la como uma ferramenta para os poderes de Ryan. Se não fosse por essa razão, ela ainda estaria presa na cabana da montanha. Hriarti então diz a Michael que talvez viver sozinha na cabana seja melhor do que estar com sua família. É difícil viver em meio a punições injustas, explosões de indiferença e ridículo. Ela sempre tenta ser desejada e amada pela família, mas não acha que se importa com a família Elhime. Depois de ouvir sobre a vida de Hriarti, Michael a abraça rapidamente e promete ajudá-la a escapar de Elhaim. Isso faz com que Hriarti abrace Michael de volta. Após se abraçarem, Michael pergunta a Hriarti o que ela quer fazer depois de sair de Elhaim. Hriarti sorri e diz a Michael que quer ver o mar, já que sempre deseja vê-lo pelo menos uma vez antes de morrer. Michael, então, começa a beliscar suas bochechas enquanto garante a ela que ela verá o mar. Ele promete, em nome de Versher, que no dia em que ela atingir a maioridade, ele definitivamente irá levá-la. Enquanto isso, o Duque Ain Danterian e Rion estão à porta do quarto do Rei dos Espíritos. Esse é o último dia em que o Rei dos Espíritos deseja conhecer quem o despertou. Ao entrar, o Duque vê quão poderoso é o Rei dos Espíritos, apenas olhando para o poder avassalador da água que o cerca. Ain então se curva, anunciando ao Rei dos Espíritos que trouxe o legítimo portador da pedra espiritual. O Rei dos Espíritos então pergunta a Ain se ele está se referindo a Ryan e lhe diz com raiva que Ryan é uma farsa. Uau, isso é tão satisfatório de ouvir que ele é uma farsa. Em uma noite tempestuosa, o Rei dos Espíritos se enfurece enquanto a família Elhaim tenta apresentar Ryan como o portador da pedra espiritual, alegando que ele foi quem o despertou. No entanto, a verdade rapidamente se desenrola. Rion não é o responsável pelo despertar do rei. Enraivecido pelo que percebe como engano, o Rei dos Espíritos jura puni-los. Se eu estivesse lá, estaria aterrorizado com a ira do Rei dos Espíritos. Oh não! O Duque, completamente surpreso, insiste que Ryan é de fato o legítimo proprietário da pedra espiritual. A humilhação o atinge profundamente. Mereceu. Mas o Rei dos Espíritos permanece adamante. Ele sabe sem dúvida que Ryan não é o portador. No entanto, ele sente que o verdadeiro proprietário da pedra está na mansão. Ele exige que tragam o verdadeiro proprietário até ele. O Duque, atônito, mas obediente, concorda com o comando do Rei dos Espíritos. Sua mente corre, incerta de quem poderia ser o verdadeiro proprietário, se ao menos soubesse. Em breve, o Duque reúne os membros da família de alta patente que estão despertos, mas nenhum se mostra ser o verdadeiro portador. O Duque não consegue entender a realidade de que seu filho, Ryan, não é o verdadeiro mestre da pedra. Isso mesmo, ele é falso. A família até traz membros de menor escalão em uma tentativa desesperada de encontrar o verdadeiro dono. No escritório do Duque, os irmãos se reúnem. Ryan está perdido em pensamentos. Seu irmão o incentiva a não pensar demais na situação. Ele assegura a Ryan que mesmo que ele não seja o verdadeiro dono da pedra, ainda assim herdará o ducado. Afinal, ele não tem interesse no título. Durante a conversa, o Duque pergunta a Dantarian se ele está planejando ir para o palácio. Dantarian confirma, prometendo voltar para a cerimônia de maioridade de Ryan. Um atendente chega, anunciando que o Duque Vershi está se preparando para ir embora. O Duque comenta surpreso que Vershi não está demorando mais, esperando que ele ficasse mais tempo. À medida que o Duque Vershi sai da residência Elhime, seu atendente pergunta se ele realmente está indo embora. O Duque responde que deve ir. Ele tem preparativos a fazer, um dos quais inclui receber Hriarti. Estou torcendo por você, Duque. Justo quando o Duque Vershi está prestes a entrar em sua carruagem, a voz de Rion o interrompe. Rion se despede dele e o Duque Vershi expressa sua gratidão. O olhar de Rion cai sobre o gato que o Duque está carregando e ele pergunta se ele está levando o gato consigo. Com um sorriso astuto, Vershi responde com uma observação ameaçadora de que ele levará o que é seu.
Isso é um homem ousado. Eles trocam os últimos cumprimentos, com Rion comentando que não acha que verá o Duque novamente. Mas, na mente do Duque Vershi, Elhime não viu o último dele. Como ele disse, levará o que é legitimamente seu. Meses se passam e, em um quarto de uma nobre mulher, Hriart observa pela janela, refletindo sobre o tempo que passou desde que Michael Vercher partiu. Calma, Hriart. Seu cavaleiro de armadura brilhante voltará para salvá-la em breve. Rion entra em seu quarto e Hriart, ligeiramente assustada, pergunta o que ele está fazendo ali. Com um sorriso sarcástico, ele pergunta se realmente precisa de um motivo para visitar sua única irmã. Ele então pergunta se ela deseja algo, já que a cerimônia de maioridade se aproxima. Hriart, indiferente, questiona por que ele se importa. Rion, percebendo seu desconforto enquanto ela observa sonhadoramente pela janela, se agacha ao lado dela. Sua voz se torna baixa enquanto ele provoca, perguntando se ela está pensando em deixar Elhime. Hriart permanece em silêncio, enquanto ele se inclina mais perto, sorrindo de maneira sombria. Ele lhe diz que isso nunca vai acontecer e que mesmo em sua morte, ela morrerá em Elhime. Que coração wicked você tem, Rion. Hriart fecha a mão em um punho, recordando a promessa que Michael fez a ela. Determinada, ela jura em silêncio que Ryan está errado. Desta vez, ela não repetirá os erros do passado. Um brinde a um novo começo, Hriart. Enquanto isso, no palácio, a princesa Ninian procura por Dantarian, apenas para se assustar quando ele aparece de repente. Atordoada, ela o repreende por seu uso travesso de suas habilidades. À medida que a princesa começa a falar sobre uma nova criada, Dantarian desaparece no meio da frase, deixando-a irritada. Mais tarde, o príncipe herdeiro e uma criada caminham por um calabouço mal iluminado. O suspense é palpável. Eles discutem a cerimônia que se aproxima de Ryan, que o príncipe herdeiro acredita que irá encantar a princesa Ninian. Enquanto lançam olhares para cima, seus corações aceleram. Eles ficam astonhados com o que vem. Um rei espírito de sangue misto. Esse rei passou através das gerações na família real. As coisas estão ficando ainda mais emocionantes. O príncipe herdeiro contempla o rei, espírito de sangue misto, hipnotizado pela sua beleza e pelo imenso poder que ele possui. Sua admiração rapidamente se transforma em desejo. Ele quer aquele poder para si mesmo. Intocado pela influência de um despertador, o odor de sua ganância é inconfundível. Ele é comparável a Rin. Com um tom autoritário, o príncipe ordena à criada que traga o frasco que ele pretende usar para a extração. A criada, visivelmente abalada, atreve-se a questioná-lo, mas o príncipe herdeiro a ignora, com condescendência arrogante. Ele ironiza sua pergunta, questionando se ela duvida de seu poder como membro da família real. Somente a família real, com seus distintivos olhos vermelhos, permanece imune à maldição e à influência do despertador. Sem hesitar, ele destampa o frasco, liberando um pó negro sinistro do espírito. Esse pó, uma vez inalado ou tocado, despoja qualquer ser vivo de sua sanidade. Satisfeito, o príncipe se vira e pergunta casualmente à criada sobre a propriedade de Vercheres. A criada responde timidamente que, como sempre, o castelo está silencioso, com suas portas firmemente fechadas. O príncipe herdeiro sorri, pensando que as desgraças de Vershi, o herdeiro cego e o avô doente, clamam por uma celebração. Sua crueldade não conhece limites. Enquanto isso, Dantarian, escondido nas proximidades, escuta em descrença. Ele percebe a verdade aterrorizante. O príncipe herdeiro está abrigando o rei espírito. No dia anterior à cerimônia de maioridade de Ryan, Dantarian chega à residência Elhime, apenas para ficar chocado ao constatar que a família ainda não encontrou o verdadeiro proprietário da pedra elemental. Ele reflete sobre como o poder do reino espírito da família real é insignificante em comparação ao do rei água. Seus pensamentos são interrompidos quando Ryan entra na conversa. Ryan se volta para seu pai, perguntando o que farão agora que Hriart está prestes a completar a maioridade. Seu irmão fica perplexo com a fixação de Rion em Hriart, observando o quanto ele se tornou obcecado nos últimos dias. Seu pai responde que, se Rion conseguir dominar suas habilidades sem a ajuda de Hriart, então poderão descartá-la. Mas Rion se opõe veementemente à ideia, declarando que Hriart é sua propriedade. Que viu Rion? Seu irmão fica atônito com as palavras de Rion, mas Dantarian se coloca ao lado dele. Com frieza sugere que, se incapacitar Hriart, é o que é preciso para mantê-la, que assim seja. Essa conversa é absolutamente de partir o coração. Na mente de seu irmão, uma realização surge. Dantarian ainda acredita que Rion é o verdadeiro proprietário da Pedra Espírito, mas eles já foram informados pelo próprio Rei Espírito que Rion é uma farsa. O garoto dourado não é nada além de uma ilusão. A cerimônia de passagem de Hriart se desenrola. Ela se sente compelida a descobrir a verdade. Algo está errado. Os despertados de Elhime foram convocados ao templo e sua curiosidade queima. Ao se aproximar da porta que apenas um despertar acendido pode abrir, ela se assusta ao vê-la se abrir. Reconhecendo sua presença,
o verdadeiro mestre chegou. Dentro do templo, Hiyarte se depara com o Rei Espírito. Para sua surpresa, ele se assemelha à figura azul que ela encontrou antes de sua regressão. Os olhos do Rei Espírito se iluminam enquanto ele se aproxima dela, chamando-a de sua mestre, sua única contratante. Atônita, Hiyarte insiste que não tem memória de fazer tal contrato, mas o Rei Espírito discorda. Ele toca suavemente seu braço para revelar uma marca, prova de um vínculo que transcende o tempo, garantindo que ele a reconheceria mesmo em reencarnação. Então vem a chocante revelação. Hiyarte é a reencarnação de Urim, a primeira contratante. Você é verdadeiramente extraordinária, Hiyarte. Isso está ficando mais emocionante a cada minuto. Eu só posso imaginar as reações dos Elimê quando finalmente souberem a verdade. Enquanto o Rei Espírito e Hiyarte estão frente a frente, ele revela uma verdade surpreendente sobre a identidade de Hiyarte. Ela é a personificação de Urim, a cabeça da primeira família. Hiyarte fica estupefata enquanto o Rei Espírito mergulha em suas memórias, revelando o maltrato que ela suportou da família Elheim. A fúria do Rei Espírito transborda e ele pensa que eles merecem ser despedaçados e mortos. Eu concordo com você, Rei Espírito. Em um momento de escuridão, o Rei Espírito oferece a Hiyarte o poder de aniquilar todos os humanos de Alhem. Mas Hiyarte, com seu coração puro, implora a ele que não cometa tal violência, insistindo que a família Alhem não merece seus esforços. Que coração incrível Hiyarte possui! Hiyarte expressa sua intenção de ir embora e pede ao Rei Espírito que mantenha seu encontro em segredo. Ele pergunta se ela planeja ir para Versé, e ela confirma sua intenção. Embora o Rei Espírito deseje ficar com sua mestre, ele entende os riscos de alterar o selo que os liga. Sua conversa é abruptamente interrompida por uma voz externa, sinalizando a Hiyarte que é hora de partir. Eles se despedem e o Rei Espírito lhe deseja felicidade, com seu coração pesado de saudade. Acho que todos podemos concordar que esse Rei Espírito merece ser elogiado. Uma vez que Hiyarte parte, o Rei Espírito reflete sobre a tolice da família Elhame. Se ao menos soubessem quem tinham ignorado, eles se arrependeriam profundamente de suas ações. Mal posso esperar para ver os rostos atônitos deles quando finalmente souberem a verdade. Ha, ha, ha. No dia da cerimônia de passagem, Hiyarte é vigiada de perto pelos guardas. Huimin se volta para Rion e comenta que parece excessivo vigiá-la como uma criminosa, especialmente porque ela é da família. As orelhas de Rion zumbem com as palavras de Huimin, e ele questiona se Huimin realmente considera Hiyarte parte da família. Temendo a intensidade de Rion, Wayman decide se afastar. Sozinho, Rion contempla Hiyarte e se diz que ela verdadeiramente pertence a Elhame, um lugar enredado em sombras. Como uma sombra, ela observa os outros, ansiando pela luz. É impressionante perceber que, apesar de serem gêmeos, ele e Hiyarte possuem corações completamente diferentes. Que triste! A princesa Niniane se aproxima de Rian, parabenizando-o por alcançar a maioridade. Ela sugere que, agora que Rian é maior de idade, talvez seu noivado possa ser arranjado mais cedo. Enquanto isso, Hiyarte sente o peso da constante observação, fazendo-a duvidar se Michael pode realmente ajudá-la. Tenha fé, Hiyarte. Ao cair da noite, um atendente do Duque Elheim entra apressadamente com notícias alarmantes. Uma carruagem não convidada chegou. Poderia ser o cavaleiro de Hiyarte, em sua armadura reluzente. O Duque Elheim fica sem palavras ao reconhecer o recém-chegado. Versailles chegou. Michael Versailles avança na sala com indiscutível confiança e poder, preparado para reivindicar o que é seu por direito. A multidão fica estática, especialmente o príncipe herdeiro, que percebe que o tapa-olho de Michael sumiu. O Duque Elheim avança, confrontando Michael e o acusando de falta de vergonha por se atrever a aparecer na cerimônia. Calmamente, Michael responde que veio apenas recuperar o que deixou para trás. Ele se vira para Hiyarte declarando seu propósito. Ele está lá para cumprir sua promessa e pede que ela o acompanhe a Versalhes, deixando todos em estado de choque. Este é o momento que todos esperávamos. Michael estende a mão para Hiyarte, cumprindo sua promessa de longa data. A voz enfurecida de Rian enche a sala. Furioso, Rian declara que Hiyarte pertence a ele, é sua propriedade, e ameaça matar Michael. Chega de seus planos distorcidos, Rian. Mas enquanto Rian tenta liberar seu poder, uma súbita onda de imensa força choca a todos, ofuscando o dele. Os olhos da multidão se ampliam em descrença ao perceberem a fonte. É Hiyarte. Ela comanda um poder muito além das expectativas de qualquer um. Mostre a eles quem você realmente é, rainha. Com determinação inabalável, Hiyarte se aproxima do Duque Elime, anunciando que agora que ela atingiu a maioridade, cortará todos os laços com a família Elime. Por 21 anos, ela esteve presa em um inferno vivo, forçada a existir como uma mera substituta. Mas isso acaba hoje. Nunca mais será a representante de ninguém.
bem. Apertando a mão de Michael, a voz de Hriarti está repleta de esperança enquanto ela lhe diz que, finalmente, pode testemunhar o mar. O poderoso casal finalmente está unido, pronto para deixar o passado para trás. Dentro da carruagem, a mente de Michael divaga para os últimos momentos na propriedade de Elhame. Ele não consegue esquecer quão desesperados estavam para manter Hriarti com o duque, quase se ajoelhando, implorando para que ela ficasse. Em seus pensamentos, Hriarti é um tesouro raro, precioso demais para uma família cega para seu valor. Nunca mais ela será reduzida a uma substituta. E Michael promete em silêncio protegê-la a todo custo. Nós amamos nosso rei. A bandeira verde, a voz de Hriarti o puxa de seu devaneio. Ela expressa descrença por realmente estar do lado de fora do Palácio Elime. O peso de sua nova liberdade é quase demais para compreender. Você conquistou isso, Hriarti. Uma vida livre de correntes. Michael, sempre devotado, promete a ela que a ajudará a esquecer cada memória dolorosa. Ele quer tornar seu futuro mais brilhante ao seu lado. Seu compromisso inabalável com Hriarti é inegável. Tantas bandeiras verdes. Ao chegarem ao destino, o assistente de Michael anuncia a chegada. Hriarti sai do carro, sobrecarregada pela vista diante dela. O vasto e belo mar simboliza liberdade. Esta é a vida que você merece, Hriarti. Linda e sem amarras. Mal posso esperar para ver seu futuro se desenrolar enquanto você abraça a vida que tanto desejou. Hriarti contempla o mar, cativada por sua vastidão, permanecendo até o sol se pôr no horizonte. A cena desperta algo profundo dentro dela: liberdade, encanto e admiração. Sua empolgação toca Michael, que a observa, com um sorriso suave. Ele percebe quão frágil e pura ela é, apesar da crueldade que suportou. Ele se aproxima, perguntando gentilmente se ela realmente ama o mar, tanto que poderia contemplá-lo por horas. Hriarti se vira para ele, com os olhos brilhando, e admite que o mar é ainda mais amplo e belo do que qualquer conto de fadas que já leu. Tomada de gratidão, Hriarti agradece a Michael, dizendo o quanto se sente sortuda por tê-lo conhecido. Suas palavras fazem o calor subir ao rosto de Michael, e ele cora, o coração transbordando de afeto. Ele faz uma promessa silenciosa de cuidar dela pelo resto de sua vida. Nosso querido duque é precioso. Justo quando o momento não poderia ficar mais doce, as próximas palavras de Hriarti fazem o coração de Michael disparar. Ela confessa que sentiu sua falta profundamente. Michael sente o mesmo. Ele sente falta dela mais do que palavras poderiam expressar. Ele a toma delicadamente pela mão e promete que, a partir de agora, eles ficarão juntos. Juntos. Significa ir ao mar, repetidamente, sempre que desejarem. Quão doce é isso! Definitivamente, um momento de coração palpitante. Enquanto isso, de volta ao Palácio Elhime, Rion está consumido pela raiva. Sua fúria se torna violenta enquanto lança tudo o que está ao seu alcance. O pensamento de Hriarti estar com Vershey o deixa louco. Ele se pergunta onde tudo deu errado. Então, ele percebe. Quando Michael pediu a Hriarti para dançar, foi ali que tudo começou. Ele se xinga por não ter se livrado de Vershey naquela noite. O Duque Elin entra, com uma expressão sombria, claramente decepcionado com o resultado da cerimônia de Rion. Ele reconhece o novo poder de Hriarti, algo tão imenso que nunca viram nada parecido. Sua magia da água é sobrenatural. Ele então instiga Rion a segui-lo. Logo, eles se encontram diante do templo, buscando orientação do Rei Espírito. Quando o Rei Espírito os observa, não consegue evitar ridicularizá-los intencionalmente. Sabendo como trataram mal Hriarti, o Rei Espírito, o Vingador, o Mestre Duque Alhain, desesperado por respostas, pergunta ao Rei Espírito sobre o verdadeiro significado de ser o proprietário da Pedra do Espírito. O Rei Espírito, com um ar de desdém, começa a contar a história da pedra. Ele menciona até mesmo um Rei Espírito caído. Isso faz Dantarian suspeitar que o príncipe herdeiro está escondendo algo relacionado a isso. O Reino Espírito revela uma verdade chocante. Urim, a figura que eles reverenciam, era na verdade uma tola, que não conseguia dominar seus poderes espirituais, mesmo aos 17 anos. Assim como Hriarti, a família Elime fica em choque, totalmente apavorada com essa revelação. O Rei Espírito, fervendo de desgosto, critica a família Alhain pela forma como trataram seu mestre, enquanto elevavam um falso. Ele dirige sua fúria a Rion, acusando-o de sugar a força vital de sua mãe para nascer e continuar prosperando ao drenar o poder de Hriarti. Então, com uma voz de fatalidade, ele declara que Rion não receberá mais nenhum poder dele. O Duque Elime, atordoado pela verdade, sente sua sanidade escapando enquanto compreende o peso das palavras do Rei Espírito. Desesperadamente, ele quer trazer Hriarti de volta, mas já é tarde demais. A justiça foi feita. Na viagem para o Ducado de Versailles, Hriarti adormece, com sua cabeça repousando suavemente no ombro de Michael. Ao chegarem, Michael a desperta gentilmente. Hriarti olha para cima. Seus olhos
se alargando ao avistar a imponente estrutura do ducado. É de tirar o fôlego. Enquanto observa a vista, um homem mais velho e distinto se aproxima. Para sua surpresa, é Carmen Versace, pai de Michael. Conhecendo o pai já, ela fica momentaneamente sem palavras, surpresa com a presença de Carmen. Sentindo sua surpresa, Michael rapidamente se desculpa por não ter mencionado que seu pai os encontraria. Hriarty se recompõe, fazendo uma reverência e oferecendo seus respeitos. Mas Carmen a dispensa com um sorriso gentil, dizendo que deveriam ser eles a agradecê-la, especialmente por ter recuperado a visão do herdeiro. Ele beija suavemente sua mão em gratidão. Que doce! Agora sabemos de onde Michael herdou seu jeito amigável. Dentro do ducado, Hriarty fica emocionada quando Carmen revela que preparou algo especial apenas para ela. Ao entrar no quarto do duque, ela fica maravilhada, com os olhos arregalados ao ver a decoração opulenta do ambiente. Um toque na porta interrompe seu devaneio. Entra Merlin, apresentando-se como a atendente pessoal de Hriarty. Mas Hriarty fica estupefata. Ela reconhece Merlin da vida passada. Merlin foi uma guerreira feroz, uma vez responsável por derrubar centenas de tropas durante o ataque de Versailles à família real e Elime. Por que alguém com um passado tão perigoso seria designada para ela? Mesmo assim, Merlin se curva e ajuda Hriarty a trocar de roupa, com uma postura calma e profissional. Enquanto isso, no jardim, Michael e Carmen aguardam a chegada de Hriarty. Carmen não resiste em provocar seu filho sobre o quanto ele está claramente apaixonado por ela. E quando Hriarty entra no jardim, radiante, o mundo de Michael parece pausar. Eles são tão adoráveis enquanto se acomodam para o chá. Os olhos de Hriarty se arregalam ao ver a variedade de doces à sua frente. Ela nunca viu nada parecido. Michael e Carmen trocam olhares surpresos, percebendo que é a primeira vez dela experimentando tais iguarias. Tentando levantar o astral, Michael oferece a ela um pedaço de bolo. Quando Hriarty dá uma mordida, seus olhos brilham, iluminados pela alegria. Ela é uma doce criança que deve ser protegida a todo custo. À medida que a noite avança, Hriarty passeia pelos corredores com Merlin ao seu lado. De repente, um barulho alto a assusta. Ela se vira, apenas para se ver envolvida pela escuridão. Oh não! Que pena que algo tão belo está prestes a ser interrompido por algo maligno. Oi, pessoal! Rápida interrupção nesta ótima história para avisar que o Romantic Fangirl Recaps agora oferece membros do canal. Se você ama nosso conteúdo, por favor, considere se juntar a uma associação para apoiar o canal. Obrigado, e vamos continuar com a história. Hriarty se esgueira pelos corredores escuros. Um grito agonizante ecoa pelo silêncio, mas ela não consegue identificar quem ou o que está fazendo o som. Em questão de segundos, seu ajudante Merlin se materializa das sombras para perguntar o que está errado. Quando Hriarty pergunta sobre o choro, Merlin afirma que não escuta nada, argumentando que não mantém nenhuma besta na casa do Cal. Então Merlin insiste que está tarde e que Hriarty precisa dormir, deixando-a sem escolha a não ser concordar de maneira relutante. Enquanto isso, do outro lado do castelo, o duque revisa uma carta do príncipe herdeiro e de todos os outros nobres que se alinharam com Elhame. O duque pergunta a seu ajudante Aelif sobre sua impressão da carta do príncipe. Aelif aponta o óbvio. Tudo o que o príncipe herdeiro deseja é derrubar a casa Versace. Portanto, é compreensível que ele proponha um casamento. Ao ouvir isso, o duque só consegue rir, considerando uma proposta absurda que deve ser ignorada. Ele então diz a Aelif para avisar qualquer remetente futuro que enviar conteúdo semelhante que será severamente punido por fazê-lo. De volta ao seu quarto, Hriarty não consegue dormir. Sua mente divaga para o momento em que chegou pela primeira vez a Versailles, e como tudo que vivenciou foi graças à vida que recebeu. Ela se lembra de como Merlin falou sobre ter perdido sua vida comum quando foi sequestrada por uma organização de assassinato antes de vir para Versalhes. No entanto, Hriarty não consegue esquecer as memórias de sua vida passada, memórias em que Merlin era uma pessoa repleta de raiva a ponto de até matar a realeza. Movida pela curiosidade sobre o que levou a tal desfecho, Hriarty decide investigar os gritos que ouviu mais cedo. Como esperado, o guarda a vê acordada e insiste em acompanhá-la. Infelizmente, ele não aceita um não como resposta. Enquanto Hriarty segue os gritos, o som fica cada vez mais alto à medida que ela se aproxima. Está vindo de um lugar no palácio. No entanto, antes que ela consiga empurrar a porta, o duque a chama por trás. Ah, não! Pegou ela. Após pegá-la, o duque leva Hriarty de volta ao prédio principal. Ela deixa escapar dicas sutis para pescar respostas sobre o que realmente está acontecendo. Ele a surpreende simplesmente lhe entregando um doce. Mesmo assim, ela se sente estranhamente grata pelo gesto. Quando ele pergunta o que ela está fazendo tão tarde, ela hesita. Ela pensa por um bom tempo se deveria mencionar as vozes estranhas que ouviu vindo da pequena mansão. Ela já questionou Merlin, que afirma não ter ouvido nada.
Ao olhar para o rosto do Duque, Riart percebe que não é seguro conversar. Ele parece incrivelmente suspeito. Antes que ela possa reagir, um cavaleiro aparece. O Duque, de forma suave, ordena que ele a acompanhe de volta para seu quarto. Ele sorri ao se despedir, mas Riart não é enganada. Ele poderia ser mais óbvio. Ele claramente está a mantendo afastada daquela mansão porque está escondendo algo. Na manhã seguinte, Riart está relaxando no jardim quando Merlin se aproxima com um aviso gentil. O Duque a criticou por suas caminhadas à meia-noite e por isso ela deve ficar onde está a partir de agora. Riart concorda silenciosamente, mas seu ânimo imediatamente melhora ao ouvir Michael chamando por ela. Notando o doce em sua mão, Michael menciona que o Duque tinha a intenção de lhe dar isso o tempo todo, já que ninguém da família Versailles realmente gosta de doces. Confusa, ela pede que ele explique, o que o leva a mencionar o avô deles. Isso provoca uma enorme realização. Os únicos descendentes Vershi que ela já conheceu são ele e o Duque. O avô ainda está vivo. Isso explicaria perfeitamente por que os empregados não sabem de nada, e por que aquela mansão específica está completamente trancada. Vendo a expressão de Riart se nublar, Michael pergunta o que está errado. Riart decide ser sincera, contando tudo sobre as vozes estranhas que ouviu vindo do prédio proibido. Em um instante, Michael se senta ereto, declarando que vão verificar aquilo na hora. Ignorando a desaprovação frenética de Merlin, ele promete cuidar de tudo para que ela não se preocupe. Antes de muito tempo, eles estão em frente à pequena mansão. Enquanto Michael gira a chave na fechadura, ele lhe dá um aviso sombrio. Que ela fique bem atrás dele, não importa o que aconteça. Dentro do anexo está gelado e assustador, mas Michael fica próximo, assegurando que Riart está segura. Justo então, um som súbito chama sua atenção para uma figura amarrada a uma cadeira. Antes que ela possa falar, Michael a apresenta, com seriedade, como seu avô, Aaron Vershi. Ele explica que seu avô, que antes era saudável, desapareceu em uma repentina loucura incurável. Ao se aproximar, Riart recua em horror. Os olhos injetados de sangue e os dentes animalísticos de Aaron revelam os sinais inconfundíveis de intoxicação por pólvora preta durante a guerra. O príncipe herdeiro usou pólvora preta para transformar humanos comuns em bestas furiosas. Vendo Aaron preso nesse estado, Riart percebe o príncipe é o cérebro por trás de tudo. Sem aviso, o velho duque avança. Riart recua, assustada, mas Michael a segura a tempo. Momentos depois, dois guardas frenéticos, Hans e André, entram correndo, sem fôlego, e se desculpam por terem abandonado seus postos. Michael os dispensa. Embora Riart perceba seus olhares curiosos sobre ela, eles explicam que, junto com Merlin, servem ao Lorde aprisionado por gratidão, já que Aaron foi o benfeitor deles. O coração de Riart afunda. Se o príncipe, herdeiro, envenenou Aaron, ele poderia facilmente ter manipulado alguém em quem o velho duque confiava completamente. Entre eles, há definitivamente um espião. Enquanto isso, de volta ao castelo imperial, o príncipe herdeiro observa seus planos começarem a desmoronar. Sua raiva aumenta quando as portas se abrem repentinamente, revelando um sorriso malicioso de Carmen. O príncipe e o duque são especialistas em provocar um ao outro. O príncipe zomba de Carmen impiedosamente, insinuando que ele perdeu a cabeça simplesmente porque conseguiu garantir um despertador de água. Impassível, o duque devolve o insulto, sugerindo que é o príncipe quem está se desmoronando por pura inveja. Enfurecido, o príncipe avisa que não tolerará mais uma palavra de insolência. O duque despreocupado responde que, se uma nova carta chegar pedindo Riart, sua paciência se esgotará. O príncipe interpreta isso como uma ameaça direta, mas o duque trata como um aviso cortês. No momento em que a porta se fecha, o príncipe perde a calma completamente. Ele convoca o conde Paitas e ordena uma transfusão de sangue imediata para Aaron Verchai, um ato destinado a retaliar o duque. Enquanto isso, de volta à mansão, Riart assume o papel de detetive. Aaron nunca teria aceitado pólvora negra a menos que viesse de alguém em quem confiasse, estreitando suas suspeitas a Hans, André e Merlin. Quando Merlin se aproxima, oferecendo um reconforto gentil, Riart usa a oportunidade para solicitar uma audiência com o duque. Coincidentemente, o duque já está em crise dentro do anexo. Em pé diante de seu pai, com uma arma na mão, ele resolve acabar com o sofrimento do velho. Mas assim que se prepara para puxar o gatilho, uma onda de memórias reprimidas o atinge, congelando-o no lugar. No exato momento, a porta se abre. É Riart. Ela admite que Merlin lhe disse para ficar longe, mas chega com informações urgentes. O duque, levemente divertido com sua persistência, confessa que normalmente limpa o anexo de todos os guardas, o que é como ela conseguiu entrar sem ser percebida. Riart argumenta que se não tivesse vindo, já
já teria sido tarde demais. Encarando-o diretamente, ela revela sua descoberta. Ela pode curar a loucura. O Duque hesita, abalado, mas acaba dando a ela seu consentimento. Hiyarte então se aproxima do velho Lorde em fúria e conjura um brilhante jorro de luz de sua palma, dizendo calmamente a Carmen que tudo está sob controle. O Duque fica completamente atordoado quando Hiyarte revela a condição de seu pai. Não é uma sentença de morte. Afinal, ela explica de forma simples. Os sintomas combinam perfeitamente com o envenenamento por pólvora negra, uma toxina implacável que enlouquece as pessoas antes de matá-las em poucas horas. Quando ele pergunta como ela sabe disso, ela atribui casualmente ao livro antigo que leu. Adiciona que apenas um despertar poderoso de água tem a força para expulsá-la. Ela promete salvar o velho Lorde sob uma condição estrita. Eles devem manter o tratamento completamente em segredo. Um sorriso orgulhoso cruza o rosto do Duque. Ele está genuinamente emocionado por ela ter percebido o perigo oculto. Agora totalmente em sintonia, ambos suspeitam que alguém próximo, seja Hans, André ou Merlin, está puxando os cordéis. No entanto, como uma movimentação imprudente colocaria um grande alvo em suas costas, o Duque concorda em agir com cautela e designa um cavaleiro leal para protegê-la. Na manhã seguinte, Michael a espera lá embaixo para escoltá-la até o anexo. A abordagem de cura de Hiyarte se revela bastante inconvencional. Antes mesmo de tocar em sua magia, ela oferece um doce ao velho Lorde. Explica gentilmente que, como seu avô sempre teve uma imensa paixão por doces, esse instinto profundamente enraizado permanece vivo até agora, mantendo-o centrado e calmo enquanto ela trabalha. Observando-a despejar sua energia no homem, Michael não consegue deixar de perguntar por que ela está se esforçando tanto, quando não tem absolutamente nada a provar a ninguém. Sua resposta é belamente simples. O velho Lorde é o coração deste ducado, e ela apenas quer proteger as pessoas que se importam com ele. Ao finalizar o dia, ela observa que expulsar completamente o veneno remanescente levará algumas semanas, dando-lhes tempo suficiente para caçar o traidor. No dia seguinte, Hiyarte passeia pelo jardim, tentando descobrir como o velho duque poderia ter sido secretamente envenenado por tanto tempo. Ela deseja desesperadamente verificar seus aposentos em busca de pistas, mas não tem ideia de como entrar sem levantar suspeitas. Felizmente, ela não precisa se perguntar por muito tempo. Michael aparece de repente bem atrás dela. Quando ela pergunta timidamente se podem visitar o quarto do velho duque, ele a surpreende completamente. Inclinando-se perto, ele gentilmente envolve seu rosto com as mãos e promete que absolutamente nenhum canto da mansão está fora dos limites para ela, a partir de agora. Uma vez lá dentro dos perfeitamente preservados aposentos de Aaron, Michael diz para ela explorar à vontade. Enquanto explora, Hiyarte avista um livro antigo em uma prateleira alta e tenta alcançá-lo, mas Michael intervém e o pega de trás. O clássico momento de prender em uma parede faz seu coração acelerar. Corando furiosamente sob o olhar dele, ela o abraça impulsivamente, animada com sua súbita ousadia. Michael levanta seu queixo e se inclina para beijá-la, mas, assim que as coisas começam a ficar boas, Andrei rompe para começar suas tarefas diárias de limpeza. Sério, por que os personagens secundários sempre têm o pior timing? Apesar da interrupção constrangedora, o momento acaba se revelando uma bênção disfarçada, porque leva os olhos de Hiyarte diretamente a um pote de doces na mesa. Michael menciona casualmente que, apesar das restrições de saúde no passado, seu avô sempre se recusou teimosamente a abrir mão de seus doces. Bingo! Se Aaron ama doces tanto assim, um traidor colocando pólvora negra em suas guloseimas é a forma perfeita de deixá-lo viciado, bem debaixo do nariz de todos. Snatchando um pedaço do doce negro do pote, ela sabe que precisa ver Aaron imediatamente. No momento em que chegam ao anexo, Hiyarte diz a Michael para esperar do lado de fora. Ele não está empolgado, mas a expressão teimosa dela o deixa sem escolha. André a recebe na porta e ela vai direto ao ponto, perguntando se os guardas se revezam na limpeza do quarto do velho Lorde. Quando ele concorda com a cabeça, ela ergue o doce negro dos aposentos dele, deixando André completamente chocado. Peças de seu passado de repente se encaixam. Antes de sua regressão, Duque Carmen deve ter matado Aaron ele mesmo, como uma mercê, apenas para descobrir que os royais estavam por trás da loucura, gerando uma guerra brutal que era famosa por seus assassinos mortais. O Merlin de olhos estranhos, o André de olhos de gato e um fantasma sem nome que, na verdade, é Hans. No momento certo, Hans se vira e pergunta o que ela está fazendo ali tão tarde. Quando ela pergunta sobre a condição de Aaron, ele mente na cara dela. Ela muda suavemente a armadilha para as refeições do Lorde e Hans imediatamente entrega André. No entanto, ele começa a suar frio quando ela revela que a comida está boa, mas o doce é que está envenenado. Alguns momentos antes, André tinha selado a armadilha, confirmando que Hans sempre comprou aquelas guloseimas
únicas, raras, e insistiu em entregá-las pessoalmente, mesmo depois que o mestre enlouqueceu. Percebendo que está encurralado, Hans tenta fugir. Felizmente, o Duque e Michael entram a tempo de segurá-lo no chão. Eles o revistam e encontram um frasco misterioso em seu bolso. Como os Versailles são na maioria imunes a venenos normais, eles deduzem que é sangue de alguém, destinado a provocar uma reação desagradável com a pólvora negra. Deixando o mistério de lado por enquanto, Riarte se concentra em, finalmente, curar Aaron de uma vez por todas. Riarte tem um objetivo: salvar o ex-chefe, custe o que custar. Ela despeja toda a sua energia hídrica em seu corpo, forçando a saída das toxinas da pólvora negra até que sua vida esteja finalmente estabilizada. E como ela é recompensada? Com uma dura realidade. No momento em que Aaron acorda e percebe onde está, seu olhar se fixa em Riarte, sentindo sua pesada energia. Lien! Ele explode de raiva, ordenando a Carmen para embalá-la e enviá-la de volta, para sua cidade natal. É assim que a gratidão soa no dialeto Versailles. Michael e o Duque imediatamente se movem para protestar, mas Riarte escolhe silenciosamente a contenção. Ela se vira, relutante em separar uma família que acaba de receber uma segunda chance. Michael tenta segui-la, mas Aaron o impede. É quando Michael finalmente estoura, gritando a verdade para seu avô. A garota que acaba de ser expulsa é a mesma pessoa que arriscou tudo para salvá-lo. Deixe isso entrar, velho! De repente, fragmentos da suave cura de Riarte ressurgem na mente de Aaron. Riarte já antecipa isso. Riarte sente a tensão de longa data entre os Elheims e os Versailles. Quando ela se prepara para sair, Michael corre atrás dela e a puxa para um abraço apertado e desesperado. Ele implora que ela fique e promete protegê-la, até mesmo de seu próprio avô. Felizmente, isso não será necessário. Um Aaron profundamente culpado já a segue de perto. Ouvir o sincero pedido de desculpas do velho Duque e seu acolhimento caloroso na casa traz a Riarte um imenso alívio. Contudo, ela não consegue discernir se a leveza em seu peito é felicidade genuína ou apenas exaustão por ter salvado a vida dele. Antes que ela possa processar tudo isso, tudo fica escuro. Os homens de Versailles se apressam em busca de ajuda. Felizmente, ela apenas esgotou suas energias e precisa descansar. Enquanto Michael a vigia, Ailif chega com notícias tensas. O Castelo Imperial soube que Aaron Versailles está acordado, e os royais estão furiosos porque o plano de assassinato falhou. Quando Riarte finalmente abre os olhos, Michael e Carmen estão imediatamente ao seu lado, preocupados com sua recuperação. Carmen faz uma brincadeira, dizendo que faria seu avô dormir do lado de fora se ele a incomodasse novamente. O velho duque, visivelmente culpado, se oferece para sair se sua presença for indesejada. Em vez disso, Riarte pergunta gentilmente como ele está se sentindo, ganhando um sorriso suave e agradecido dele. Enquanto isso, no Castelo Imperial, o príncipe herdeiro é severamente repreendido pela imperatriz pelo envenenamento fracassado. Ele insiste que tudo teria funcionado se Riarte não tivesse interferido. Imperturbável, ela se recusa a aceitar desculpas e juntos imediatamente começam a planejar o próximo movimento para derrubar os Versailles. Pressionado pelo olhar desapontado da imperatriz, o príncipe herdeiro rapidamente chama o conde Paidas para verificar o progresso das tarefas dadas a Hans. Felizmente para seu ego real, o conde assegura que, embora a tentativa de assassinato tenha falhado, outro plano clandestino já está sendo cuidado. De volta à mansão dos Versailles, a família passa uma manhã tranquila comendo no jardim. Riarte ainda sente uma estranha awkwardness proveniente do velho duque, mas mantém a conversa fluindo ao perguntar como ele está se sentindo. Ele admite que se sente maravilhosamente leve, mas antes que possam se conectar mais, Carmen a surpreende completamente. Ele a chama casualmente pelo apelido Riri, que significa tudo de bom. Seu coração dispara instantaneamente. Quando ele pergunta o que ela mais deseja na vida, ela quase confessa que desejaria congelar o tempo para sempre, mas rapidamente se faz de desinteressada e diz apenas que quer fazer arte. Os homens Versailles imediatamente a apoiam, com Carmen prometendo que Merlin entregará os materiais de arte para ela. Mas falando em Merlin, a pergunta é: onde exatamente ela está? Acontece que o Duque a designou para uma importante tarefa no porão: torturar Hans para forçá-lo a confessar. Infelizmente, além de confirmar que o príncipe herdeiro o enviou, eles não conseguem obter uma única informação sobre o que ele estava fazendo antes de sua prisão. Do lado dos Elimes, o irmão de Riarte se aproxima de seu pai, inquieto com uma estranha sensação desde a chuva de ontem.
Eles temem que a energia da água de Elhime esteja se esgotando com a partida de Hiyart Yoram. Seus instintos podem estar errados. Enquanto isso, dentro do Palácio de Versailles, Merlin nota como Hiyart ilumina belamente a atmosfera sombria. Ele a ajuda a se preparar para um passeio matinal. Merlin traz os materiais de colorir solicitados e se pergunta o que ela planeja criar. Hiyart apenas sorri, mantendo seu plano de desenhar Michael em segredo. O clima muda enquanto discutem o interrogatório de Hans. Merlin compartilha uma revelação arrepiante. Se Hiyart tivesse se atrasado apenas um segundo naquela noite, o frasco de sangue real misturado com pó negro teria explodido a cabeça do ex-líder em pedaços. Merlin expressa uma profunda gratidão, mas Hiyart despista isso. Um detalhe que Hans deixou escapar sobre a meia-noite desencadeia lembranças de um incêndio catastrófico de sua vida passada. A recordação a atinge com tanta força que Michael nota sua mudança de emoção sombria assim que chega. Ele a âncora suavemente e promete acreditar nela, percebendo que essa família realmente se importa. Ela confessa que um grande incêndio irá ocorrer à meia-noite. Ser confiada incondicionalmente é um sentimento que Hiyart nunca experimentou. De volta a Elhame, ver a sinceridade absoluta de Michael enquanto ele se oferece para ajudar a avisar seu avô e o duque sobre o perigo iminente a enche de profunda gratidão. Eles imediatamente partem para retratar os passos de Hans, focando nos lugares que ele frequentava antes de sua captura. O local onde ele permaneceu por mais tempo é o lago ao lado do palácio. Quando o duque pergunta como o príncipe herdeiro planeja lançar o ataque, Hiyart aponta para a magia antiga. Como essas maldições devastadoras exigem um meio físico para se manifestar, ela decide inspecionar a água. Para o absoluto choque de todos, sua herança de Elhame permite que ela caminhe diretamente na superfície da água. No entanto, ao notar uma área específica do lago que não consegue controlar, ela olha por baixo das ondas. Bingo! Há uma pedra inscrita com texto antigo. Infelizmente, com a meia-noite se aproximando, o tempo é um luxo que eles não possuem. Eles não podem arriscar envolver os cavaleiros, pois mais traidores podem estar escondidos nas fileiras. Hiyart se resolve a rastrear os meios restantes sozinha, e Michael se recusa a deixá-la ir sozinha, determinado a proteger seu novo lar. Hiyart se prepara, mas, honestamente, em vez de perder tempo, com um dilema dramático de carregar no estilo noiva, não deveriam apenas correr? Enquanto o sol começa a se pôr, Michael e Hiyart encerram sua busca pelas pedras restantes, incentivados pela crença de que encontrá-las pode prevenir a tragédia que se aproxima. Ao voltar, Hiyart de repente ouve seu nome sendo chamado. Ela e Michael congelam de horror ao testemunhar a mansão Versace em chamas. Eles percebem que falharam em encontrar a pedra final a tempo. Embora devastado, Michael tranquiliza Hiyart de que seu pai já evacuou a residência. Antes que o alívio possa se instalar, uma explosão violenta irrompe da área. Contendo o poder da morte da família Vershi, Michael imediatamente entende o perigo. Embora o poder seja inofensivo para os descendentes diretos da Vershi, sua liberação poderia trazer desastre para as pessoas comuns. Ele conclui que a família imperial pretende liberá-lo para destruir a família Versailles e espalhar o caos por todo o império. Ao ouvir isso, Hiyart recorda sua vida anterior. Em suas memórias, apenas a mansão queimou. A explosão nunca aconteceu. O futuro mudou. Walter logo chega e, urgentemente, diz a Hiyart para evacuar. Um membro da família Versailles, capaz de teleporte de longa distância, pode salvar uma pessoa, mas apenas ela. Michael ficaria a salvo devido à sua linhagem, enquanto ela seria vulnerável ao poder da morte. No entanto, Hiyart não pode aceitar deixar todos para trás. Ela percebe a tranquilidade de Walter e sabe que os empregados e membros da família não escaparão das chamas que se espalham a tempo. Isso é uma mentira para justificar o sacrifício. Hiyart se liberta do aperto de Michael e declara que apagará o fogo ela mesma. Liberando seu poder aquático, ela jura proteger a família Verscher. Se a água da mansão não for suficiente, então convocará a chuva dos céus. À medida que a chuva começa a cair sobre a propriedade em chamas, Michael percebe algo profundo. Ele pensou que era ele quem estava protegendo Hiyart. Em vez disso, ela é quem está o salvando. Desde o incidente na propriedade Versailles, um dos irmãos de Hiyart notou que Ryan permanece no quarto dela, incapaz de esquecer como o verdadeiro herdeiro Elhime foi tirado deles. Embora ele continue esperando uma resposta sobre o retorno dela, sabe que a família Elhime ainda precisa dele, pois seu poder continua sendo o mais forte entre os que deixaram Elhime. De repente, um forte aguaceiro chama sua atenção. No entanto, o que realmente o alarma é a estranha sensação que se espalha por seu corpo. Seu poder parece estar sendo drenado. Sobrecarregado, ele cai de joelhos, enquanto a realização o atinge. Elhime tornar-se impotente não é mais impossível. É o que acontece quando sua cabeça está alta demais.
Vários dias depois, Hriart reflete sobre como sua vida se tornou diferente em comparação com a anterior. Todos ao seu redor estão seguros e as pessoas de quem ela cuida estão vivendo em paz. Apesar de ter convocado uma enorme tempestade para salvar a família Verscher, ela não se sente enfraquecida. Em vez disso, seu poder parece mais forte do que antes. Ela começa a suspeitar que suas habilidades podem, de alguma forma, estar extraindo força da própria família Elime. Seus pensamentos são interrompidos pelo grito de um animal. Seguindo o som, ela descobre uma raposa prateada e a acaricia suavemente, enquanto se pergunta de onde veio. Não demora muito e Michael chega, revelando que trouxe a raposa de Elime. Ele hesitou em mostrá-la a ela, preocupado que pudesse lembrá-la de memórias dolorosas, mas Hriart imediatamente a adora, vendo sua felicidade, e Michael promete que sempre a protegerá do perigo, porque ela é preciosa para ele. Suas palavras sinceras aquecem seu coração. Seu momento é interrompido quando uma mensageira chega. O Duque está convocando Hriart. Quando ela chega ao escritório dele, a discussão eventualmente se volta para o Palácio Imperial e uma dívida que o Duque pretende saldar, incendiando o Palácio Imperial. Hriart fica atônita quando o Duque menciona casualmente colocar o Palácio Imperial em chamas. Ele explica que espiões de Versalhes já infiltraram áreas-chave do palácio, tornando a operação completamente viável. Se Hriart se opuser, ele até sugere uma alternativa mais brutal: capturar e torturar os responsáveis. Um duque ao menos temeroso. De fato, Michael imediatamente repreende o pai por falar tão abertamente na frente dela. No entanto, o duque desconsidera sua preocupação. Ele insiste que Hriart agora faz parte da família de Versalhes e deve se acostumar aos seus métodos. Embora inquieta, Hriart entende a profundidade do ressentimento por trás de suas palavras, dado o sofrimento que a família imperial causou. Ela concorda em apoiar o plano, com a condição de que vidas inocentes não sejam prejudicadas. A discussão então muda para suas habilidades. Hriart revela que, após convocar uma enorme tempestade de chuva, não sentiu nenhuma exaustão de energia. Em vez disso, seu poder pareceu ser reabastecido. Ela suspeita de uma ligação com a família Elime. O Duque e Michael reagem com satisfação, reconhecendo seu valor estratégico. Enquanto isso, o príncipe herdeiro Lucas celebra o que acredita ser uma vitória sobre a família Versace. Seu triunfo é interrompido quando seu mordomo informa que o incêndio foi apagado, quase instantaneamente, por uma tempestade de chuva sobrenatural. Percebendo a participação de Hriart, Lucas se enfurece. Antes que possa reagir, uma nova explosão sacode o palácio. Convidado a comparecer perante o rei, ele é interrogado sobre se desobedeceu ordens e provocou a família Versalhes mais uma vez. O Duque de Elheim cai em profunda reflexão à medida que as consequências dos eventos recentes se tornam impossíveis de ignorar. O poder da água, outrora o orgulho da família Elheim, está rapidamente desaparecendo. Mesmo os ramos de classificação inferior estão começando a perder suas habilidades. Se isso continuar, eles se tornarão aquilo que antes desprezavam, pessoas comuns e impotentes. Embora a família imperial ordene que ajudem com o incêndio no palácio, o duque se recusa a agir. A família Elhime permanece dentro da carruagem, obedecendo à ordem do rei para investigar a situação, mas se recusando a intervir no conflito entre o Império e a família Vershi. Sua decisão rapidamente atrai críticas. Muitos questionam por que Elhim, os maiores usuários de água do Império, estão parados enquanto o palácio arde. O duque silencia as reclamações e ordena firmemente que todos permaneçam onde estão. A situação piora quando chega a notícia de que Dentarian ainda está desaparecido. Logo, o rei se aproxima pessoalmente de sua carruagem. Ele entende a relutância deles em se envolver, mas faz uma pergunta simples. Eles se recusam a apagar o fogo ou são incapazes de fazê-lo? Ouch! Estamos prestes a viver um drama. A pergunta deixa toda a família em silêncio. A suspeita enche os olhos do rei enquanto ele ordena que demonstrem seus poderes. Quimin obedece relutantemente, mas sua magia da água mal aparece. Ryan imediatamente nota a verdade. Quaimen tornou-se impotente. Insatisfeito, o rei exige outra demonstração. O duque percebe que está encurralado. Se a fraqueza de Elheim for exposta, a família imperial pode buscar vingança por anos de exploração. Justo quando a pressão atinge seu ápice, uma misteriosa marca encantada aparece repentinamente no céu escurecido, chocando todos os presentes. Momentos antes de o fogo do palácio ser totalmente extinto, um espião se move silenciosamente pelo caos dos terrenos imperiais. O infiltrador é Dantarian, que se esgueirou para o fundo do calabouço em busca de um ser misterioso, escondido pelo príncipe herdeiro Lucas. Muito abaixo do palácio, ele descobre uma entidade estranha, diferente de tudo que já viu. Ela se assemelha tanto a um espírito quanto a um humano, existindo em uma forma liminal. Apresentando-se como o passado, ela afirma que possui a habilidade de reverter o tempo. Talvez ela
ela consiga trazer de volta o tempo em que ele ainda me amava. Brincando, Dantarian pressiona por respostas. O espírito explica que a reversão do tempo exige uma quantidade imensa de poder. Ela imediatamente sente a energia de água distorcida ao seu redor, observando o que parece artificial. Sua observação o incomoda, aguçando sua atenção. Ela então revela seu objetivo. Ela requer Rin. Somente reunindo-se com sua outra metade, ela pode se tornar completa, restaurar o rei espírito e ganhar poder suficiente para manipular o tempo livremente. Dantarian, abalado, mas tentado, vê uma oportunidade que não pode ignorar, a chance de retornar ao passado, quando Hriarti ainda estava viva em Elheim. Ele exige provas. Se ela conseguir extinguir o Palácio Imperial em chamas à distância, ele acreditará nela. O espírito aceita. Ela canaliza seu poder e um sigilo encantado aparece acima do palácio, enquanto as chamas furiosas desaparecem instantaneamente. Exausta, ela colapsa em um sono profundo. Acima do solo, o rei testemunha o repentino desaparecimento do fogo, anotando com inquietude que Elheim, mais uma vez, não revelou intervenção direta. O duque, por sua vez, reconhece que a suspeita em relação a eles agora se intensificou. Quando Dantarian retorna, ele declara que encontrou uma maneira de trazer Hriarti de volta. Ao ouvir isso, a expressão de Rian se contorce em um raro e inquietante sorriso, enquanto ele concorda em cooperar. A vida na propriedade de Versailles gradualmente retorna a um ritmo calmo. Uma tarde, Hriarti passa seu tempo pintando no jardim, acompanhada por sua criada. A criada admira a obra final, elogiando a serena cena do oceano diante delas. Para Hriarti, no entanto, a pintura carrega um significado mais profundo. Ela retrata o primeiro oceano que viu. Aquele que Michael uma vez lhe mostrou, ficou guardado após ela deixar Elhame. Quando a criada sugere emoldurá-lo, Hriarti sorri suavemente. Ela diz que tem outra intenção para ele. Ela planeja dar a alguém importante. Não muito depois, Michael chega, iluminando-se ao vê-la. Hriarti lhe apresenta a pintura. Ele está visivelmente emocionado, elogiando imediatamente seu trabalho. Aceita o presente com deleite. O rei das palavras de afirmação. Até os guardas próximos elogiam seu talento e a incentivam a participar de uma competição de arte prestigiada. Notam que os participantes podem permanecer anônimos. Intrigada, Hriarti descobre que um dos jurados é o enigmático Duque Eron, uma figura que pode influenciar a posição da família Versailles. Após alguns momentos de reflexão, ela concorda em participar. Em troca, Michael pergunta se ela deseja algo. Quando ela recusa, ele insiste em escolher um presente pessoalmente, recusando-se a revelar seus planos. Uma estranha energia opressora varre brevemente a propriedade, escurecendo o céu, mas nada mais acontece. Os dias passam pacificamente enquanto Hriarti continua se adaptando à vida na família Verset. Um dia, uma criada a leva para o jardim. Lá, toda a família Verset a espera, cercada por flores em plena floração. Sorrindo calorosamente, eles surpreendem Hriarti com uma celebração. Hoje é seu aniversário. Hriarti fica completamente sem palavras, ao perceber que toda a família Versailles se reuniu para celebrar seu aniversário. Em sua vida anterior, esse dia sempre foi ofuscado pela tragédia. Ele marcava tanto seu nascimento quanto o aniversário da morte de sua mãe, direcionando toda a atenção para Rian, em vez dela. Feliz aniversário, Hriarti, mas desta vez, o dia pertence inteiramente a ela. O imóvel Versailles foi transformado com cuidado. Rosas azuis preenchem o jardim, escolhidas por sua ligação com o nome dela. Cercada por sorrisos calorosos e uma luz suave, Hriarti sente um calor silencioso que nunca conheceu antes. Michael dá um passo à frente e lhe diz que conhecê-la é a maior fortuna de sua vida. Ele a beija a mão e agradece por ela ter nascido. Hriarti luta para segurar as lágrimas. Por anos, ela acreditou que sua existência era um fardo. Agora, começa a sentir o contrário. Ainda sobrecarregada, ela pergunta hesitante se realmente merece pertencer aqui. O Duque a conforta, sem hesitar, dizendo que ela já é da família. Esta é uma família cheia de amor. A celebração continua com presentes de todos. O ex-líder oferece o selo da família. O Duque concede a ela terras e um contrato de trabalho. Outros presentes são tokens sinceros. Mais tarde, Michael revela 17 presentes cuidadosamente preparados. Cada um representa um aniversário que ela nunca celebrou. Profundamente emocionada, Hriarti o abraça apertado, percebendo que ele se tornou insubstituível para ela. À medida que a competição de arte se aproxima de sua fase final, Hriarti se torna cada vez mais ansiosa em relação ao seu trabalho. Ela se pergunta se sua pintura é impressionante o suficiente para chamar a atenção do Duque Harim.
O reconhecimento dela pode beneficiar muito a família Vercher. Haring definitivamente fica estupefato ao perceber suas preocupações. Michael a encoraja e oferece assistência. Quando ela pergunta sobre materiais especiais para a pintura, ele fala sobre uma tinta sagrada guardada dentro do Templo de Versalhes. Devido às suas habilidades únicas, ele acredita que ela é capaz de usá-la. Hriart imediatamente lembra que, em sua vida anterior, o Duque Haring procurou alguém capaz de restaurar obras de arte sagradas. Se ela tiver sucesso, pode ganhar seu favor. Michael concorda, feliz em ajudá-la a obter as tintas. Depois, ele insiste que ela faça uma pausa na pintura, para que possam praticar dança juntos para a sua futura cerimônia de maioridade. Enquanto dançam, Michael elogia seu progresso. A atmosfera se torna gradualmente mais íntima. Em uma volta, Hriart tropeça e cai diretamente em seus braços. Ambos ficam atordoados com a proximidade repentina. Só dê um beijo já. Reunindo coragem, Michael pergunta se ela compartilhará sua primeira dança com ele durante a cerimônia. Hriart concorda, sem perceber o significado mais profundo por trás do pedido. Michael explica que uma primeira dança simboliza tradicionalmente sentimentos românticos entre um homem e uma mulher. Ele então pergunta diretamente como ela se sente em relação a ele. Surpreendida, Hriart admite que suas emoções são complicadas. Seu coração reage de maneira diferente sempre que Michael está por perto, mas ela não tem certeza se esses sentimentos são realmente amor. Michael entende e diz que não há necessidade de pressa. Ele promete ficar ao seu lado até que ela encontre a resposta sozinha. Enquanto isso, no Palácio Imperial, o príncipe herdeiro Lucas recruta Hestal Riven e prepara um novo plano para trazer Hriart sob seu controle. Pestil Ribbon é famosa entre a nobreza por seus talentos artísticos, mas o príncipe herdeiro Lucas a valoriza por outro motivo, sua capacidade de manipular mentes. Confiante em seu poder, acredita que ela desempenhará um papel crucial no controle de Hriart. Antes que possam discutir mais detalhes dos planos, um visitante chega. Para a surpresa de Lucas, é o misterioso Duque Haring. O Duque Mascarado não perde tempo e imediatamente questiona o príncipe sobre o estranho fogo que recentemente envolveu o palácio. Ele revela que suspeita que as chamas foram extintas através de magia extraordinária e quer identificar a pessoa responsável. Vendo uma oportunidade, Lucas oferece um acordo. Se o Duque Haring ajudá-lo, ele revelará a identidade do indivíduo conectado ao evento misterioso. O Duque aceita, mas avisa que haverá consequências se Lucas estiver mentindo. Aquele astuto príncipe Haring. Em outro lugar, Merlin parte para submeter a obra de Hriart para a rodada final da competição. Depois de desejar boa sorte, Michael fica para trás e continua elogiando seu talento com a pintura. Com a pintura finalmente completada, Michael pergunta sobre seu significado. Embora esteja curioso, Hriart mantém a resposta em segredo e promete explicá-la em outro dia. Mais tarde, a família Versace se reúne para uma discussão importante. Hriart se junta à reunião, sem saber o que esperar. A família revela um anúncio chocante. A família Versace pretende se tornar um ducado mais uma vez. Hriart fica surpresa quando o ex-chefe da família Versace declara a intenção de restaurar formalmente seu status como ducado. Ela imediatamente pergunta o que poderia ter causado essa mudança repentina. O ex-chefe explica que a família Versace vive há muito sob a dominância da família imperial e da família Elime. Aceitando a subjugação como uma realidade inalterável sendo criada com essa mentalidade, nunca imaginou resistência. No entanto, desenvolvimentos recentes deixaram claro que a passividade contínua já não é mais sustentável em um mundo conservador. Seja progressiva como o Duque Michael, que apoia a decisão, enfatizando que muitas vidas já foram colocadas em risco. Com a cerimônia de maioridade de Hriart se aproximando, garantir o futuro e a autoridade da família se tornou urgente. A conversa fica grave quando o ex-chefe revela uma notícia alarmante. Rumores sugerem que o Duque Haring se aliou à família imperial. A revelação choca Hriart, especialmente porque tal aliança nunca existiu em sua vida anterior. Confusa com essa mudança inesperada, ela questiona os motivos de Haring. Enquanto isso, o pai de Michael redireciona a atenção para a cerimônia e a transição política. No entanto, Hriart permanece inquieta com as implicações. Em outro local, o Duque Haring revela sua verdadeira identidade como Jen Walker e inspeciona as pinturas submetidas ao concurso. Entre elas, um orbe radiante e flamejante captura sua atenção, irradiando o poder sagrado. Determinado a encontrar seu criador, ele questiona os organizadores, mas o anonimato na entrada bloqueia sua busca. Logo depois, Hestal Riven se aproxima, afirmando ter conhecimento da obra de arte e insistindo que foi roubada, envolvendo Haring mais profundamente no mistério. No Palácio Imperial, Hestal informa ao príncipe herdeiro que Jen Walker é, na verdade, o Duque Haring. Após a confirmação da visita dela, o príncipe reconhece os esforços de Hestal, que solenemente promete cumprir
seus desejos. Enquanto isso, voltando para Heart, ela acorda com Merlin, trazendo notícias de sua recente vitória. Ela não está surpresa. O trabalho que submeteu é indiscutivelmente belo, e ela sabe que, por se destacar, o Duque Harim eventualmente virá procurá-la. Merlin lhe entrega o prêmio em dinheiro e pergunta se há algo que ela gostaria de comprar. Heart sente que já tem quase tudo, graças à generosidade do chefe, mas tem um plano e pede a Merlin para acompanhá-la. Apenas as duas. As ruas estão movimentadas, com os vendedores ocupados em suas barracas. É a primeira vez que Heart sai de forma tão casual, e ela nota como todos parecem felizes e calmos, fortalecendo sua determinação de proteger essa paz. Em uma loja de lenços, ela compra um lenço e um broche com uma impressionante gema azul que chama sua atenção. Então, ela compra aquilo também. Depois, Merlin comenta que ela já comprou o suficiente, mas Heart explica que os presentes são para seu povo em Birken. E, claro, para Merlin. Ela apresenta o broche a Merlin em gratidão. Isso traz lágrimas aos olhos de Merlin enquanto agradece a sua adorável senhora. As duas compartilham esse momento acolhedor. Heart, de repente, percebe um poder aquático distante. Ela vê Ryan espiando-a. Mostrar-se tão abertamente significa que ele está a chamando, mas ela se recusa a responder. Ela não será útil para eles novamente. Do lado de Ryan, seu orgulho dói por ser ignorado. No entanto, ele se consola. Ainda há uma chance de que eles se encontrem na cerimônia de amadurecimento dela, no pavilhão do jardim da família Versailles. Heart se apresenta graciosamente em seu traje intricadamente desenhado. Embora ela mal consiga processar o significado do dia, o chefe da família gentilmente a lembra que é uma ocasião especial, que visa celebrar sua conquista recente. Tocada, Heart expressa sua gratidão e revela que também preparou presentes em retorno. Ela sinaliza para Merlin trazer os itens que comprou, um a um. Ela os presenteia pessoalmente a cada um dos membros da família. Para o Duque, ela apresenta um refinado broche vermelho. Para o ex-chefe, um outro broche elegante. Para Michael, ela dá um impressionante broche azul que ele adora imediatamente. Ele se inclina casualmente sobre o ombro de Heart e pede, brincando, que ela o prenda para ele, já que tem dificuldade em fazê-lo sozinho. Isso provoca comentários divertidos de seu pai e avô sobre seu comportamento astuto. A maçã não cai longe da árvore. Assim, a família apresenta a Heart um colar contendo um pendente protetor, infundido com seu poder. O ex-chefe explica que isso permitirá que eles sintam sua presença e respondam a seu chamado, não importa quão longe ela esteja dentro de seu território. Heart os agradece sinceramente. Esta família adora mimar. À medida que os preparativos para sua cerimônia de amadurecimento continuam, o pai de Michael elogia entusiasticamente o quão bonita tudo está ficando. Ele admite que sempre desejou ter uma filha. Heart reflete silenciosamente sobre o contraste entre seu calor e a indiferença de seu próprio pai, assegurando ao Duque que ela aprecia profundamente sua bondade. Mais tarde, o ex-chefe a adverte sobre o ritual de marcação Vershi, explicando que ela verá uma ilusão do brasão da família em seus olhos, e deve lembrar-se disso. À medida que a noite cai, Michael lembra que amanhã é sua cerimônia de amadurecimento. Heart o agradece por seus esforços e por ajudá-la com a prática de dança. Isso faz com que ele congele ao ouvir ela dizer casualmente que isso ajudará para não cometer erros ao dançar com outra pessoa. Michael imediatamente pergunta quem é essa outra pessoa com quem Heart pretende dançar. Quando ela se recusa a dar uma resposta direta e apenas diz que é alguém que ele não conhece, Michael se torna cada vez mais curioso. Ele continua a questioná-la, mas Heart permanece vaga, o que apenas aprofunda sua suspeita. Antes de sair para a noite, ele a beija mischievosamente na mão e morde levemente seu dedo. Diz a ela que se verão novamente amanhã. Suas ações deixam Heart completamente perplexa. Eu morreria no lugar de Heart naquela noite. Enquanto ela dorme, Heart tem um sonho vívido envolvendo Michael. O sonho parece incomumente real e a deixa se sentindo aquecida e envergonhada ao acordar. Mesmo depois de abrir os olhos, as emoções persistem, recusando-se a desaparecer. Merlin logo chega para ajudá-la a se preparar para sua festa de maioridade. Depois de se arrumar, Heart viaja para o anexo, onde a cerimônia será realizada. Vestida com um magnífico vestido azul e dourado, ela atrai a atenção de todos os presentes. Michael a acompanha, parecendo igualmente elegante. Os membros da família Versace a cumprimentam calorosamente e a cobrem de elogios. Michael a lembra que tanto ele quanto o colar protetor dado pela família manterão ela segura. Ao entrar no local, os convidados se maravilham com sua beleza. Durante a cerimônia, o pai de Michael desenha
tenha sangue para completar o ritual de Versalhes. No momento em que começa, Hriarti testemunha uma estranha visão. Ela se vê junto de Michael e ouve ele declarar que não pode viver sem ela. Quando a visão termina, ela se encontra olhando para Michael, embora não consiga entender completamente seu significado. A experiência desperta emoções poderosas dentro de seu coração. A celebração continua, com risadas, danças e conversas. Cercada por Michael, seus amigos e a família Versace, Hriarti se diverte mais do que nunca. Sua felicidade é óbvia para todos os presentes. Membros da família Elhime também comparecem ao evento. Seus irmãos observam como ela parece diferente da garota que um dia viveu com eles. Seu pai permanece em silêncio enquanto Ryan observa com crescente desagrado. Ele não consegue aceitar o quão à vontade ela se tornou na família Versace. Eventualmente, Ryan se aproxima dela diretamente. Michael imediatamente nota sua presença. Hriarti fica surpresa ao vê-lo, já que Michael havia revogado seu convite anteriormente, brincando. Como Ryan consegue comparecer, a tensão aumenta entre Michael e Ryan, levando a outra discussão. Antes que as coisas escalem ainda mais, Hriarti intervém e pede para falar com Ryan em particular, longe da multidão. Ela declara firmemente que finalmente encontrou uma verdadeira família. Ryan zombeteia de suas palavras e insiste que ela nunca poderá realmente pertencer à família Verschiel. Quando ele tenta agarrá-la, ela empurra sua mão para longe e declara claramente que não tem intenção de retornar a Elem. A audácia de sua atitude faz sua força aumentar inesperadamente. Ryan fica atordoado com a força que ela exibe. Em vez de desencorajá-lo, isso apenas fortalece seu desejo de recuperá-la para o benefício de Elhime. Antes que a conversa possa continuar, Michael chega e os interrompe. Ele lembra Hriarti que a dança deles está prestes a começar. Isso deixa Ryan parado, com os punhos cerrados e o ressentimento crescendo. À medida que a noite avança, Hriarti e Michael compartilham uma dança. Enquanto dançam pelo salão, discutem o comportamento da família Elhime e os motivos por trás de sua presença na celebração. Michael acredita que eles vieram porque não conseguem aceitar como Hriarti se tornou feliz. Hriarti concorda que suas personalidades são improváveis de mudar, independente do que dizem ou fazem. Michael a incentiva a parar de se preocupar com eles e a pensar em si mesma. Ele a lembra que ela merece felicidade e que seus próprios sentimentos importam. Essa conversa faz Hriarti lembrar da visão que testemunhou durante a cerimônia. Ela conta a Michael sobre isso, embora tenha dificuldades para explicar por que é tão significativo. Antes que possam continuar, um convidado inesperado chega, o príncipe herdeiro. O príncipe se aproxima e parabeniza Hriarti pela sua cerimônia de maioridade. Em seguida, ele pede uma dança. A cara de pau desse cara. Hriarti questiona se ele está levando isso a sério. O príncipe insiste que sim e afirma que estava a procurando, sabendo o quanto pouca atenção ele prestou a ela enquanto vivia em Elhame. Hriarti reconhece imediatamente a afirmação como falsa. Ela recusa educadamente, mas de forma firme. Quando perguntada o motivo, ela afirma abertamente que não tem intenção de dançar com alguém que ameaça e prejudica a família Versailles. A rejeição deixa o príncipe herdeiro visivelmente insatisfeito. Depois que ele sai, Michael expressa sua gratidão pela decisão de Hriarti. Ele também reconhece as muitas injustiças cometidas contra a família Versailles e promete que essas dívidas serão eventualmente pagas. Embora o príncipe herdeiro saia com um sorriso sarcástico, é claro que o conflito entre os dois lados está longe de acabar. Após deixar o salão de baile, o príncipe herdeiro se encontra com Hestel. Ele pergunta sobre o paradeiro do Duque Harren, apenas para descobrir que o Duque ainda não apareceu. Frustrado, ordena a Hestel que encontre uma maneira de se aproximar de Hriarti e manipulá-la. Enquanto isso, Hestel observa Hriarti dançando com Michael. Ela não pode deixar de comparar suas vidas. Apesar de compartilharem uma aparência semelhante, suas circunstâncias não poderiam ser mais diferentes. A atenção, o afeto e a proteção que Hriarti recebe apenas aprofundam a inveja de Hestel. Se a inveja fosse uma piscina, Hestel estaria se afogando. Eventualmente, ela se aproxima de Hriarti, carregando um copo de vinho. Durante a saudação, ela derrama deliberadamente a bebida. Antes que o líquido possa manchar qualquer coisa, Hriarti usa magia para reunir cada gota e devolvê-la ao copo. A exibição impressiona os que estão por perto. Hestel se apresenta e tenta estabelecer uma conexão, mas Hriarti mantém a conversa formal e distante. Percebendo que está fazendo pouco progresso, Hestel se retira logo depois.
Ao redor da sala, os convidados se voltam para a famosa pintura de um orbe radiante. Eles começam a elogiar Hestel por supostamente tê-la criado. Os comentários imediatamente chamam a atenção de Hriart. Incapaz de ignorar o que houve, ela se aproxima de Hestel e pergunta diretamente se ela realmente pintou a obra. Ao mesmo tempo, Hestel nota o Duque Heron observando de perto e percebe a oportunidade diante dela. Confiante, ela reivindica a autoria da pintura e aceita a admiração da multidão. Entanto, Michael rapidamente percebe a enganação. A situação se transforma em uma confrontação pública, à medida que a multidão se reúne. Hriart questiona Hestel sobre a pintura. Hestel tenta defender sua alegação, mas suas explicações permanecem vagas e pouco convincentes. Hriart, então, pergunta o que a obra representa. Hestel fornece uma resposta simples, descrevendo-a como o sol. Sua resposta não impressiona o público. Quando o ceticismo começa a se espalhar pela multidão, Hestel se torna defensiva e acusa todos de duvidar de sua honestidade. Nesse momento, Hriart revela calmamente a verdade. Ela declara que é a verdadeira criadora da pintura. Hestel fica atônita. Ela acreditava que a proprietária original não estava mais viva e nunca esperou ser desafiada publicamente. Desesperada para se recuperar, ela questiona como Hriart pretende provar sua alegação, admitindo que a verdade seria muito mais fácil neste ponto. Michael e seu pai imediatamente fornecem evidências. Registros mostram que o prêmio em dinheiro e a correspondência estavam vinculados a Hriart. Michael explica ainda que a obra foi criada com materiais sagrados obtidos especificamente para seu uso. O Duque Heron ouve atentamente e se convence de que Hriart está dizendo a verdade. Finalmente, Hriart explica o significado por trás da pintura. O orbe brilhante não é o sol. Na verdade, representa os olhos de Michael e a forma como ele a olha. A revelação deixa Michael sem palavras. A multidão rapidamente se volta contra Hestel, condenando sua enganação. Buscando ajuda, ela se aproxima do Duque Heron, apenas para que ele revele que já suspeitava que ela estava mentindo. Humilhada e incapaz de se defender, Hestel vai embora com a questão resolvida. O Duque Heron aborda Hriart pessoalmente, parabenizando-a e fazendo-lhe uma pergunta. Enquanto Hestel luta com a humilhação do lado de fora, Michael a encontra, interpretando sua abordagem como preocupação. Ela tenta culpar Hriart pela situação. Michael imediatamente rejeita suas acusações e a chama abertamente de mentirosa. Sua raiva deixa Hestel abalada. Antes que a confrontação possa escalar, Hriart chega e lembra a Michael que sua próxima dança está prestes a começar. Ele a segue sem hesitação de volta para dentro. Os dois retornam à pista de dança. Michael pergunta se ela está se sentindo bem após tudo o que aconteceu. Hriart garante a ele que está bem e até acredita que o incidente ajudou a revelar a verdade. A conversa logo retorna à pintura. Michael pergunta o que a inspirou. Hriart explica que a obra reflete como ela vê os olhos dele e o calor que sente sempre que ele a olha. Emocionado por suas palavras, Michael compartilha seus próprios sentimentos. Ele lhe diz que ela se tornou uma fonte de luz em sua vida. Mesmo que ele nunca tenha recuperado a visão, simplesmente tê-la ao seu lado teria sido o suficiente. Enquanto dançam juntos, Michael finalmente confessa que a ama. A declaração deixa Hriart atônita. No entanto, em vez de medo ou incerteza, ela sente um calor avassalador. Ela percebe quão importante Michael se tornou para ela. Embora não possa responder a ele imediatamente da mesma forma, entende que seus sentimentos estão se movendo lentamente em direção ao amor. Michael deixa claro que não espera uma resposta imediata. Ele simplesmente quer que Hriart saiba como se sente. Hriart aprecia sua sinceridade. Ela quer responder a ele honestamente, em vez de fornecer palavras incertas. Em vez disso, admite que ele se tornou uma das pessoas mais preciosas de sua vida e que valoriza tudo o que ele fez por ela. Esses dois elevaram o nível do amor. Enquanto isso, o príncipe herdeiro recebe notícias preocupantes sobre o escândalo da pintura. A situação prejudicou seus planos e expôs a falha de Hestel. O Duque Heron logo chega e rejeita abertamente as tentativas do príncipe herdeiro de manipulá-lo. O Duque deixa claro que sabe que houve engano e avisa que haverá consequências. O príncipe herdeiro, de maneira arrogante, descarta a ameaça, acreditando que seu status o protege. O Duque Heron discorda e promete que não tolerará ser usado. Apesar do revés, o príncipe herdeiro decide continuar contando com as habilidades de Hestel. De volta à celebração, uma explosão interrompe repentinamente as festividades. O pânico se espalha por todo o local. Michael diz a Hriart para permanecer segura, mas ela insiste em ajudar os outros, querendo proteger as pessoas ao seu redor. Ela imediatamente começa a usar suas habilidades para apoiar os feridos.
Que mártir! Enquanto organiza os esforços de socorro, um cavaleiro de Versalhes se aproxima e informa que os convidados feridos precisam de assistência em outro lugar. Sem hesitar, Hriarty o segue. Enquanto Hriarty segue o cavaleiro, ela pergunta repetidamente onde estão as pessoas feridas. Antes que ele possa responder, ele desmaia. Hestel aparece. Ela explica que o cavaleiro se tornou vítima de sua habilidade de lavagem cerebral. Percebendo que Hestel orquestrou a situação, Hriarty a acusa de causar a perturbação. Hestel admite com orgulho que possui poderes próprios. Sob a luz da lua, ela afirma estar em seu auge. Sinto muito, Hestel, mas você não é a protagonista. Hriarty imediatamente sente o perigo e tenta contatar Michael através do colar da família. No entanto, ela descobre que não consegue usar suas habilidades corretamente. Hestel explica que, embora não possa controlar Hriarty completamente, o príncipe herdeiro pode... Momentos depois, o príncipe herdeiro aparece atrás dela. Antes que Hriarty possa reagir, ela perde a consciência. O príncipe herdeiro a pega e imagina ansiosamente transformá-la em uma marionete leal. Kestel também aguarda ansiosamente para tirar tudo o que ela inveja de Hriarty. Justo antes que a escuridão a reivindique completamente, Hriarty envia um último sinal de socorro através do colar. Em outro lugar, a família Verschiel investiga a explosão e percebe que o incidente se assemelha a ataques anteriores ligados ao príncipe herdeiro. Então, o colar se ativa imediatamente. Entendendo que Hriarty está em perigo, a família se mobiliza para resgatá-la. Quando Michael finalmente chega e a vê inconsciente nos braços do príncipe herdeiro, sua fúria explode. O poder de Michael irrompe pela área. Uma energia obscura envolve o príncipe herdeiro e Hestel, sobrecarregando-os com uma pressão aterrorizante. Enquanto outros se concentram em resgatar Hriarty em segurança, a raiva de Michael continua, crescendo. Hestel alerta desesperadamente que ferir o príncipe herdeiro poderia colocar Hriarty em perigo por causa do efeito de lavagem cerebral. Michael permanece impassível e declara friamente que qualquer um que a ameaçar sofrerá. Primeiro, a pura força de seu poder quase esmaga Hestel, antes que o pai de Michael intervenha e ordene que ele recupere o controle. Uma vez que a confrontação termina, o príncipe herdeiro e Hestel lutam para se recuperar, enquanto a família Verschey garante a segurança de Hriarty. Enquanto isso, dentro de seu estado inconsciente, Hriarty mais uma vez encontra o Rei dos Espíritos. Ela percebe que ele parece mais forte do que antes. O Rei dos Espíritos explica que seu poder está gradualmente retornando. Ele também observa que Hriarty mudou e se tornou mais feliz desde que encontrou uma verdadeira família. A conversa dele se torna séria quando ele a alerta sobre o Rei dos Espíritos das Trevas, cuja influência está crescendo mais forte. Mesmo assim, ele a tranquiliza que continuará protegendo sua felicidade. Eventualmente, Hriarty acorda. Sua família imediatamente corre para seu lado. Embora todos queiram chamar médicos, ela insiste que está se sentindo bem. Em vez disso, sua atenção rapidamente se volta para Michael. Ao ver sua condição, ela percebe o quanto seu desaparecimento o afetou. Enquanto ele chora, Michael é dominado pela culpa. Ele se desculpa repetidamente, convencido de que falhou em protegê-la. Ver Hriarty inconsciente o aterrorizou, mais do que qualquer outra coisa. Ele promete que nunca mais a deixará sozinha quando ela precisar dele. Hriarty fica profundamente comovida com sua reação. Ela percebe que seu medo vem de amor e preocupação genuínos. Querendo confortá-lo, ela o abraça e o assegura que ele já fez tudo o que pôde. Ela também agradece o resto da família Verschay por protegê-la. Depois, ela pergunta o que aconteceu com o príncipe herdeiro e Hestel. Ela descobre que ambos foram presos enquanto a família decide o que fazer com eles. Enquanto isso, o príncipe herdeiro preso exige furiosamente sua libertação ao invés de ser executado. Decidiu usá-lo como uma vantagem sobre a família imperial. É um passo para reivindicar o título ducal que pertence à família Verschay. A decisão está alinhada com os desejos de Hriarty, já que ela prefere uma solução que beneficie a família, em vez de uma simples vingança. Enquanto isso, Hestel implora por misericórdia, alegando que estava apenas seguindo ordens. Mas suas desculpas são ignoradas. Ela é levada embora. Isso permite à família Verschey focar tanto na segurança de Hriarty quanto em seus objetivos políticos. Durante a recuperação de Hriarty, todos permanecem protetores. Apesar de seu estado estar melhorando, a explosão de Michael fica presa na cabeça de Hriarty. Curiosa sobre o poder que Michael usou durante o resgate, Hriarty finalmente lhe pede para explicar. Tomando sua mão, Michael a leva a uma área isolada
isolada que está conectada aos segredos da família Versailles. Ali, ele ativa seu poder novamente. Hriart sente que algo está errado com o contínuo espaço-tempo. Michael revela que o verdadeiro poder dos Versailles não é a morte, mas a capacidade de controlar o futuro. É essencialmente a habilidade de controlar o tempo. Hriart fica incrédula ao descobrir que um ser humano é capaz de controlar o tempo. Michael admite que é um poder que, com certeza, é difícil de controlar. A floresta ao redor é uma evidência disso. Mais adiante, há uma área onde o tempo e o espaço estão permanentemente distorcidos. E também, Michael perdeu o controle na outra noite. De repente, Hriart entende que a visão de sua cerimônia de amadurecimento estava conectada a esse poder. Michael anseia saber se ainda estão juntos em sua visão. Pensando em tudo que compartilharam, ela finalmente entende seu próprio coração. Olhando diretamente para Michael, ela lhe diz que sim, estavam juntos e que o ama. Enquanto se beijam, à mesa do jantar, o pai e o avô de Michael lutam para tolerar a óbvia afeição entre Michael e Hriart. Eles ficam cada vez mais irritados com o comportamento possessivo e astuto de Michael. Michael é ordenado a sentar mais longe de Hriart, mas ela, inesperadamente, insiste em se sentar ao lado dele. Isso faz com que ele se prenda ainda mais a ela. Literalmente, ninguém consegue separá-los. Hriart então pergunta sobre o príncipe herdeiro capturado. O pai de Michael explica que negociações e documentos estão sendo preparados para assegurar provas de seus crimes, especialmente porque o palácio parece estar apagando vestígios do incidente, devido à sua escala. Mais tarde, o Duque Harren visita Hriart em uma mesa de chá. Ele revela que sua falecida mãe trabalhou para restaurar um ícone sagrado e solicita a ajuda de Hriart na difícil restauração. Embora o pai de Michael hesite em sobrecarregá-la, o Duque Harren apresenta um dossiê de evidências expondo a corrupção da família imperial, incluindo o uso a longo prazo de magia antiga pelo príncipe herdeiro e a destruição catastrófica de Soros movidos por essa causa. Hriart concorda em realizar a restauração e o ducado. De Harren promete apoio à família Versailles. Enquanto isso, no Palácio Imperial, a rainha avança com o uso de Elhime, apesar do aviso do rei de que seu poder já está se deteriorando. O rei está cauteloso em relação ao plano da rainha, mas ela insiste que eles podem restaurar suas forças através do pó negro. A ideia é retomar o controle e projetar dominação sobre os inimigos do império. O rei hesita, alertando sobre seus efeitos viciantes e corrosivos, mas a rainha ignora suas objeções. Sem poder pará-la, o rei acaba enviando uma resposta formal. Ele concorda em abandonar o acordo sobre o príncipe herdeiro, conforme arranjado anteriormente. Quando o pai de Michael recebe a mensagem, ele entende o desespero e a decadência moral do império. Para ele, descartar até mesmo seu próprio filho em busca de ganho político é algo além da crueldade. Ele ordena a execução do príncipe herdeiro, pois ele não é mais útil. Contudo, ele fica com uma sensação silenciosa de vazio, apesar da grandeza de suas vitórias políticas. Eu temo que ambos são cruéis. Enquanto isso, o Duque Heron traz o ícone sagrado a Hriart, para que ela possa restaurá-lo em um lugar mais apropriado e pacífico. Hriart pergunta sobre suas origens, mas Heron admite que não conhece sua história completa, apenas que era o desejo final de sua falecida mãe. Quando Hriart revela o ícone, ela fica chocada ao encontrá-lo gravemente danificado, como se alguém tivesse tentado deliberadamente esconder ou apagar sua verdade. Ela percebe que a restauração será dolorosa e longa, mas ainda assim se compromete a fazê-la de coração. Karin pergunta se seus esforços são apenas por Verte, mas Hriart responde que também deseja honrar o desejo de sua mãe e trazer paz ao coração dele. Os rumores sobre sua fragilidade são provados errados. Em vez disso, sua determinação é firme e inabalável. Nesta afirmação silenciosa, Perrin acredita que o desejo de sua mãe será finalmente cumprido. Ele acredita que algo há muito enterrado no Império pode em breve vir à tona novamente. Enquanto isso, no Palácio Imperial, a família Elhame chega. O Duque de Elhame cumprimenta a rainha com formalidade, mas a atmosfera rapidamente se torna pesada. A rainha faz um comentário frio sobre como os Elhame perderam suas habilidades, questionando como poderiam enfrentar Versailles em seu estado atual. Ela o assegura para não se preocupar, pois preparou algo que restaurará suas forças. Um mordomo apresenta uma garrafa de pó negro, afirmando que pode devolver as habilidades perdidas. Encurralado e sem opções reais, o Duque a bebe. Seus filhos gritam de alerta, mas já é tarde demais. O poder retorna a ele por um breve momento, mas tanto ele quanto seu filho sentem a verdade. O efeito é instável e temporário. Assim que desaparece, ele ficará ainda mais impotente do que antes. O Duque percebe que estão sendo tratados como ferramentas, sem liberdade real além de obedecer. Sinto pena, mas ele realmente merece isso. Enquanto isso, Ryan caminha pelos corredores do palácio, recordando as palavras de Dentarian sobre o rei espiritual, aprisionado
aprisionado no porão, que pode ser capaz de retroceder no tempo. Contudo, a masmorra está selada por barreiras, e apenas Nini e a princesa poderiam ajudá-los a acessá-la. Ryan considera essa possibilidade, determinado a recuperar Hiyarte a qualquer custo. Ele encontra a princesa Ninian, que o cumprimenta calorosamente. Quando ela vê o pó preto na mão dele, sua expressão muda imediatamente para medo. Ela o alerta que é uma substância mortal que destrói lentamente seu usuário. Ela implora para que ele não a use, mas Ryan insiste que não tem outra opção, a menos que o Rei Espírito possa ajudar. Ninian hesita, lembrando-se do aviso de sua mãe. O amor é a maior fraqueza do Império. No entanto, apesar disso, ela escolhe amar. Mesmo que o amor se torne uma lâmina que a fere, ela se recusa a deixá-lo ir. Ela concorda em ajudar Ryan a encontrar o Rei Espírito. Isso os coloca em um caminho que pode salvar ou destruir tudo o que valorizam. E isso é tudo por hoje, pessoal. O que vocês acharam? Como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar para a próxima parte. Assim sabemos que vocês querem mais. Lembrem-se de se inscrever e ativar as notificações para atualizações. Até a próxima!